Fala, líderes! Está no ar o primeiro podcast 100% dedicado para melhorar a vida e a gestão dos donos de açougue desse Brasilzão. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou fundador da Umbife, uma das primeiras e únicas plataformas do Brasil que também tem essa dedicação 100% ao mercado da carne. Lá a gente ajuda donos e donas de açougue a se digitalizar de maneira simples e prática, sem precisar não tratar com um especialista, né, que não conhece as suas dores. Para essa grande estreia, eu trouxe alguém muito especial. Essa pessoa é uma pessoa que foi a primeira pessoa a me levar para alguma aula com contato com alunos e donos de açougue. Depois a gente evoluiu para a primeira palestra que eu dei em toda a minha vida, na Expo Meet também. E até site de açougue a gente já fez junto. Então, assim, ela é educadora, ela é mentora, ela é mãe da terra, ela é um monte de coisa, mas para todas as pessoas que conhecem ela, e para mim, a melhor descrição é que ela é simplesmente Andréa Mesquita. Então, muito obrigado, estou muito feliz de verdade em ter você aqui. Fica à vontade para dar um alô pro pessoal e falar um pouco de você e da sua empresa. Obrigada. Eu que agradeço. É mais ou menos assim, como, nossa, olha como ele está crescendo e amadurecendo, é muito legal. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa série, independentemente de quem você traga, que eu sei que serão com certeza pessoas muito importantes no cenário, vai contribuir, as pessoas vão aprender, e mais do que isso, né, vão se sentir capazes de fazer. Às vezes a gente Perfeito, fica muito distante, fala, não é para mim, perfeito. ou eu sinto muito isso, né? Ah, aquela menina ali da cidade não sabe direito como que é pisar no açougue, e eu não tenho nenhuma dúvida que você aqui com a linguagem popular vai fazer com que eles se inspirem em mudarem os seus negócios. Então, obrigada, estou honrada de estar aqui. A honra é toda minha, totalmente minha. André, putz, eu não consigo conter a felicidade que eu tenho de ter você aqui, mas para iniciar, acredito que todo mundo tem uma história e as histórias às vezes umas são mais bonitas ou menos bonitas do que as outras, mas todo mundo tem um início. E por mais que eu já tenha estudado, já tenha visto, eu queria ouvir de você como foi o início de toda a sua trajetória, se você, putz, teve um insight em algum momento, se mudou um pouco o caminho para chegar onde é hoje. Conta um pouco pra gente como é que foi esse início de jornada aí, como é que você chegou até aqui. Legal. Como a gente tem muito assunto para falar, eu vou tentar não me ater tanto nos detalhes, mas é interessante a Perfeito. gente olhar para o começo. Eu penso hoje que todos os dias são novos começos e eu me abro muito para isso, respeitando muito a história, mas entendendo o que está acontecendo agora. Perfeito. Tem uma analogia, uma frase que é muito comum que o pessoal fala assim, né? Quando você vai criar um negócio, cuidado para não ficar olhando para a bola, e sim para onde ela está indo, para você se posicionar e Perfeito. ver como que você vai pegar. Então, o começo, ele, evidente que tinha outras perspectivas em alguns aspectos, mas a ideia, ela permanece a mesma. A Perfeito. ideia original. Eu poderia dizer que tiveram alguns dias de, né? Se eu pudesse dizer assim, não foi o dia de, mas alguns Uhum. dias de. E hoje, um ano praticamente depois de literalmente entender que meu principal chefe, gestor, é Deus, eu enxergo muito mais fácil. Eu falo, nossa, aquele dia lá, ele estava cuidando, ele queria que eu chegasse Perfeito. até aqui. Perfeito. Então, lá atrás, Gabriel, eu sou nascida e criada em São Paulo. Então, eu não tenho relação nenhuma com pecuária, relação nenhuma com. Ninguém da minha família tem Sim. boi, açougue, nada. Perfeito. E lá atrás, como toda criança pequenininha que gosta de bicho, eu falava que ia fazer veterinária e entrei em zootecnia. Então, faço o recorte, né? Fiz a faculdade inteira ali, queria trabalhar com suínos. Tá. E Nossa, meu primeiro emprego foi na JBS, perfeito. com bovinos. E acho que um dos grandes dias na minha trajetória, que eu acho que fica um insight para as pessoas jovens que te acompanham, eu tava lá na entrevista, né, de trainee da JBS, e aí um dos gerentes perguntou assim pra mim, né, falou, olha, você tá aqui, você nunca fez nada na área de bovinos, eu tinha feito um único estágio, só a faculdade inteira. Eu morria de medo daquele bicho enorme de 4 estômagos, eu falava, não é pra mim, não quero trabalhar com ele. E aí eu lá naquela imensidão, aquela fábrica gigantesca, já tinha feito toda a tour lá Tá. pelo On The Job Training, e o gerente falou assim, tem um monte de gente lá fora que entende mais de boi do que você. Por que que a gente deveria passar você no processo? Perfeito.
E eu falei, não digo que eu não fiquei desconcertada, mas eu sou ótima na arte do improviso. Então eu cheguei e falei assim, falei, olha só, uma coisa é fato, eu tenho certeza que eu não sei. Elas eu não sei. Então assim, eu já vou começar para trás e Perfeito. eu vou sair correndo para Perfeito. ganhar esse tempo que eu perdi. Perfeito. As pessoas que estão lá fora, de repente essa segurança de saber vai fazer com que elas não vejam alguns gaps. Perfeito. E aí, obviamente, eu passei no... Obviamente não, né? Mas a minha história A começou arte do ali. improviso deu certo. Eu quero dizer assim, né? Se eu tô aqui hoje é porque deu certo lá atrás. Perfeito. E aí eu comecei o processo de trainee. E lá no processo de trainee, que começou com esse start, eu falava, cara, pode falar palavrão melhor não, né? Pode. Não vou falar. Eu tô Pô, melhorando Mas essa... provavelmente eu vou falar, Tá. infelizmente. Eu falei, meu, ferrou. Você sabe qual palavrão eu ia falar no lugar. Entrei no frigorífico, eu não sabia, te juro por tudo que é mais sagrado. Eu entrei no abate, eu falei, onde será que fica a picanha? Eu já tinha formado em zootecnia. E passei a faculdade inteira não querendo olhar pra boi, porque eu falava, não vou Legal. trabalhar com esse bicho. Perfeito. E aí fica um alerta também, eu não sei quanto do seu público que é estudante, mas quando você entra numa graduação, cara, não vem falando, eu já me decidi no primeiro ano. Isso Sim. só vai te prejudicar. Sim. Enfim, então, pra resumir a história JBS, quando eu entrei, eu falei, meu, não sei onde é que fica a picanha, também não posso me expor desse jeito, né? Eu sou zootecnista, eu vou ralar estudar. E, cara, eu estudava muito. Eu chegava no frigorífico 4 horas da manhã, saía morta à tarde, ia pra casa, estudava e tudo mais, porque era processo de trainee, não era garantido que você ia ter efetivação, né, promoção e tudo mais. Sim. Mas eu tive alguns passos importantes e também tive muita sorte. Sim. Consegui... A sorte conquistada, né? Como eu tinha muito receio dos cortes, porque eu não conhecia muito sobre corte, rendimento, boa e Sim. tudo mais, eu fui pro que ninguém tava olhando. Então, eu Legal. olhei pra fim de linha, eu olhei pra embalagem, tinha Perfeito. muito dinheiro envolvido ali. Perfeito. E eu falava, cara, ninguém tá olhando pra isso, não é possível. Meus colegas trainees vão fazer um projeto de melhoria de rendimento de carcaça, outro de bem-estar animal, outro de não sei o quê. Eu falei, Sim. eu vou fazer de economia de embalagem fim de linha, porque isso aqui tem múltiplos milhões. Legal. De repente veio um comitê da diretoria lá de São Paulo, isso eu estava em Andradina, e veio avaliar, né, os projetos dos trainees, e aí eu escutei a Rádio Peão falando, olha, tem uma menina ali fazendo um projeto interessante. Legal. E eu lembro que eu fiquei super frustrada, porque um dos trainees na época tinha recebido uma promoção para ir para São Paulo, e eu falei, nossa, ele recebeu a promoção antes de acabar o trainee. Eu sou uma loser, eu não recebi uma promoção antes de acabar o trainee. E tudo no seu tempo, porque o Sim. tempo que eu fiquei a mais ali foi Sim. determinante para essa turma que tinha vindo, que era gente assim, alto escalão da diretoria, falar assim, gostei do que você está fazendo, vamos para a matriz. E aí, isso tudo para te contar assim, quando eu fui para a matriz, que eu entendi que assim, eu conhecia menos de carne, mas muito de processo, porque eu Perfeito. fiquei olhando para coisas que me instigavam, me incomodavam, Sim. eles chegaram e falaram assim, ó, você vai ser efetivada, você vai ficar numa área, você vai cuidar de todas as embalagens, de toda a área de embalagem de todas as fábricas, Perfeito. que era uma área de pesquisa e de desenvolvimento, e depois foi para engenharia de processo. Então, na área de engenharia de processo, veja bem, né, ali foi minha grande escola de processo, porque eu tinha um especialista em abate, que tinha que fazer o benchmarking com as mais de 40 plantas do melhor abate do grupo. Tá. Tinha um de desossa de traseiro, um de desossa do dianteiro, um de desossa da ponta de agulha. Tinha eu de embalagem, então eu tinha a responsabilidade de rodar todas as fábricas e falar qual é a melhor fábrica em embalagem, Perfeito. qual gastar mais, qual gastar menos. Então, eu tive que rodar muitas fábricas. Isso me deu segurança para falar, bom, dá pra gente colocar mais eficiência, dá pra gente reduzir muito em custo. Então eu comecei a ter um olhar muito crítico para custos, até porque a diretoria estava ali esperando que eu trouxesse essas Sim. economias. Sim. Eram assim, eu não lembro os números, mas eram muitos milhões de reais por ano em Sim. economia de embalagem. É a melhor forma de você aumentar seu lucro é diminuindo seu custo, muitas vezes. Exato. Então, assim, meio que brilhou os olhos, né, ali. E ali, então, foi o primeiro dia D, Gabriel, durante esses 3 anos de JBS, porque ali eu tive uma vivência muito grande do que eram processos. Não Perfeito. foram poucos os processos que a gente teve que ver. Legal. E é muito legal quando você tem uma visão matricial, né? Quando você olha várias fábricas fazendo Sim. coisas diferentes para um mesmo processo. Sim. E aí você vê que às vezes os fins justificam os meios, às vezes não. Às vezes você fala, tá, você tem uma infraestrutura pior, mas dá para você fazer melhor. E acontecia, tinha fábrica com menos Perfeito. mão de obra que fazia melhor, mais eficiente do que outras. Tinha fábrica com máquinas piores que tinham um custo melhor. Então tem muito dono de açougue hoje que fala para mim, mas eu não tenho a mesma infraestrutura de fulano. Eu Perfeito. não posso fazer.
Falava, opa, Calma lá. eu ia em fábrica que abatia 2.000 cabeças versus outra que abatia 500. Perfeito. E a fábrica de 500 tinha um custo efetivo melhor, unitário, do que a outra. E se não desse pra crescer, ninguém ficava grande, né? Exatamente, exatamente. O Todo mundo tem problema é que quando conversar. você quer ter estrutura do grande, mas tem a cabeça do processo do pequeno. Aí Exato. é pior, porque você cresce o processo, cresce os custos e o tombo é muito Exato. maior. Então ali foi uma escola. Eu saí da zootecnia sem ter noção nenhuma do funcionamento de um frigorífico. Legal. Até ali não tinha chegado nos açougues, né? Eu tava ali olhando muito, por isso que quando eu faço alguma fala, alguma coisa, eu digo assim, olha, eu passei por fazenda, passei por indústria e passei por Sim. açougue. Então eu consigo entender como é que a cadeia se conecta e aonde que tem gargalos. Claro, Legal. tem muito ainda para eu aprender, Legal. mas a minha vivência de fábrica me trouxe essa visão processual e de custos muito Legal. apurada. Então eu fiquei lá até o momento que eu falei, cara, um diretor perguntou assim pra mim, você quer ser a pequena entre os grandes ou o grande entre os pequenos? Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, que filosófico, né? É. Aí eu falei, cara, eu acho que eu já fui pequena entre os grandes muito tempo, durante esses 3 anos. Talvez seja o momento de eu assumir grandes responsabilidades numa estrutura menor. E foi quando eu fui pra 481, que aí eu fui como gerente já. Legal. Então, na JBS eu tava como especialista, e na 481 eu fui Que como marca, gerente. né? Que marca. E é engraçado, né? Porque eu imaginava que você iria conhecer agora, lógico, e as Sim. pessoas também, mas quando eu entrei em 2013, eu falava, tô na 481, o que é isso? Sim. Ninguém conhecia. Então, hoje eu fico muito feliz de, mais de 10 anos depois, falar, nossa, foi uma história muito bem construída, porque Legal. cresceu pra caramba. Na época atendia um único cliente, que era um restaurante. A estrutura era uma estrutura, nossa, super rudimentar, mas que tem todo o mérito da diretoria de ter Sim. visto a bola. Pra onde que a bola tá indo? Perfeito. Perfeito. Né? E aí colocar as peças. Então eu entrei lá, Gabriel, é assim, eu entendia muito de processo, um pouco de boi e nada de gente. Porque eu era especialista, não tinha equipe. De repente eu Sim. caio de gerente de produção com 26 anos de idade, só homens na indústria. E eu falei, cara, como é que eu convenço esse pessoal? Então, ali eu tive que aprender sobre gente. E eu comecei ali no meu segundo dia D, falar, não basta entender de processo se você não consegue ter aliados para executar os processos. E eu falei, meu, o mercado de carne não tem isso. O mercado de carne tem bilhões de reais envolvidos, desde o solo, boi, inseminação, Sim. Cada um das insumos. microetapas. E não tem uma organização entre a informação que é gerada, vamos falar muito de dados, talvez Sim. aqui hoje, né? A falta deles, ou a falta do que eu faço com os dados depois que eles chegam. Perfeito. E a ruminação, se é que eu posso usar esse termo, para as pessoas aplicarem no dia a dia. Sim. Você não vai contratar um pós-graduando para trabalhar numa linha de produção, né? Uhum. Então, como é que você transforma um conhecimento que você sabe que vai trazer resultado em ação? Exato. Ali foi meu segundo dia D. Ali eu falei, cara, Tem aí uma oportunidade. podia estar sendo mais fácil se eu tivesse algum lugar para estudar. Como ser uma gerente de fábrica, como passar informação para os meus colaboradores, Excelente. como ser uma melhor líder. E aí ali aquilo ficou na minha cabeça. E eu ali, né, trocando pneu com o caminhão andando, porque literalmente chegava carreta de 25 toneladas, pra eu descarregar numa sexta, 4 da tarde, eu falava, vou ter que arregaçar as minhas mangas de convencedora da minha equipe e falar assim, turma, Vambora. tô ferrada, vamos ficar ferrado junto, a gente come um hamburgão no final do dia. E ali eu vi que não adiantava ser especialista se você não olhasse para as pessoas e elas te Perfeito. admirassem. É. Empresas nada mais são do que um grupo de pessoas apaixonadas ou guiadas pelo mesmo lugar, né? Exato. E aí imagina, né? Eu falei, cara, o que que eles vão olhar pra mim e vão falar, o que que essa fedelha tá vindo aqui, achando que ela vai mandar alguma coisa? E ali, cara, ali que eu digo como Deus é bom, né? Ali eu sempre estive sabendo da minha importância, mas extremamente aberta para aprender com eles. Dizer assim, Perfeito. eu não sei fazer o que vocês fazem e Sim. eu nem quero saber. Sim. Mas eu tô aqui para melhorar a vida de vocês aqui dentro. Enquanto vocês Perfeito. estiverem aqui, eu sou sua defensora. Perfeito. Eu vou olhar para vocês, depois eu vou olhar para cima, para a diretoria. Legal. E na época, quando eu saí da JBS, eu nunca esqueço que o diretor da JBS falou assim para mim, ó, falei, tem dicas, né? Porque agora você é gerente, puta merda. Falei palavrão, desculpa. Falei, Parabéns. como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, ó, olha, abastece primeiro. Eu nunca engoli essa frase, eu vou falar. Falou assim, serve primeiro a diretoria, depois você olha para baixo. E aquilo entrou torto, né? Eu falei, não pode ser assim.
Porque como é que eu vou servir a diretoria se meu time me odiar? Sim. Então eu inverti, eu falei, não, ali foi intuição, ali foi Deus, ali foi. Eu nunca tinha estudado sobre isso. E eu comecei a servir ao meu time. E começou a ser recíproco. O time começou a ganhar, a gente começou a ganhar uma sintonia muito legal. Enfim, a fábrica teve que mudar de cidade, então a gente teve que construir toda a equipe do zero. Eu não trouxe Isso na um 481 colaborador. já. Na 481. Tá, Então, perfeito. assim, sabe quando você tá montando tudo e fala assim, agora vai mudar. Sim. Vamos ter que ir para outra cidade. O time inteiro tem que comunicar o time inteiro que eles vão ser mandados embora. Então, assim, ali foi para mim foi, nossa, super difícil. É meio que quase que uma traíra, né? Sim. Você vai lá, constrói o time, agora todo mundo tem que sair porque a empresa está mudando. Foi um grande aprendizado. Construir uma fábrica do zero, praticamente, né? A fábrica estava construída, mas comprar desde lavador de bota até rack pro estoque. Então foi muito legal ali, Gabriel. Ali foi um segundo dia D, quando eu digo, né? Foi quase 3 anos também, do segundo bloco, primeiro bloco JBS, depois 481, que eu olhei que o que eu tinha de processos adquiridos era muito importante para construir uma nova operação, Sim. mas que eu precisava entender mais de gente, e ali eu fui atrás de conhecer mais sobre pessoas. Legal. E vi que conhecer de gente sem saber ensinar para essas pessoas seria um problema. Eu comecei a atender a gente começou a atender muitos clientes, começou a aumentar, graças a Deus. E ali eu vi que, assim, tinham muitos clientes grandes, parrudos, que não sabiam trabalhar com carne. Mas isso daí, peraí, foi assim, você saiu da 481 nesse momento de Não, transição, eu ou pre- na da eu- 481 você estava atendendo esses clientes Lá na grandes? 481, Ah, tá, perdão entendi. que eu não falei assim, eu estava como gerente de produção, e aí nesta Tá. mudança, que a Aham. fábrica aumentou, precisaria de um gerente de produção e de qualidade, pesquisa e desenvolvimento. Então eu sentei na cadeirinha de qualidade e P&D Entendi. e entrou um gerente de produção. Então ali eu comecei a receber tudo que vinha de fora do mercado. Legal. Seja desenvolvimento de novos produtos, de um cliente que queria, sei lá, um bombom da Alcatra de 250 gramas. Tá, quanto que vai custar para a produção? Sim. Fazer isso e poder atender. Eu tenho matéria-prima? Não tenho? Qual vai ser o rendimento? Qual Sim. vai ser a precificação efetiva final? Perfeito. Então, eu recebi essa demanda de mercado, mas ao mesmo tempo, se eu entregasse esse bombom da Alcatra, que era para estar redondo, ele chegasse quadrado, o cliente reclamaria para mim. Perfeito. Então, eu comecei a ver que, às vezes, algumas reclamações que chegavam não tinha a ver com a produção, tinha a ver com o que aconteceu da produção para fora. Logística, recepção, armazenamento. Sim. E eu falei, meu, é um desrespeito. Eu receber uma devolução de uma carne Que não foi um problema. que não foi um problema nosso, mas mais do que isso, que demorou 3 anos para ser produzida. Perfeito. Ali o conhecimento da zootecnia me ajudou. Porque se eu fosse, talvez, só cadeira de qualidade, eu não ia ficar tão inconformada com o desperdício de carne. Sim. Eu falava, é uma carne que custa 80, 90, 100 reais o quilo. O cliente não está nem aí se ele pode pagar mais. E quantos de nós, né? Sim. Os que têm mais poder aquisitivo não estão nem aí, Sim. mas não entendem que a gente usou ali recursos humanos, ambientais, o E é muito animal. difícil, né? Você conseguir ter essa visão de, putz, isso aqui é uma coisa que demorou 3 anos pra estar aqui, né? A pessoa. Aquilo- Para ela chegou. Exato, e Tá ali. aquilo me violava de uma maneira que eu falava, eu não posso nem receber essa carne de volta na fábrica, era uma fábrica com serviço de inspeção federal, então eu não tinha o que fazer. A carne, uma vez que estava reclamada, porque teve uma quebra na cadeia de frio, porque o caminhão ficou desligado na hora de fazer essa entrega, eu não tinha como receber essa carne e dar um novo destino. A gente reclama, tipo do Mac, sabe? O McDonald's fala assim, ó, se reclamar, o cara tem que jogar fora. Sim. Tem que jogar fora, porque fazer o quê? Restaurante é assim, a legislação hoje, você não pode fazer nada. Isso é uma coisa que me dói. Cara, o desperdício de alimento no Brasil é surreal. Sim. E aquilo eu falei, não é justo que eu, conhecendo o que eu conheço, sabendo como é que a gente pode eliminar esse erro para ter menos desperdício, não eu faça, porque eu tô aqui atolada de trabalho. E Perfeito. aí ali veio o Território da Carne, em 2015, que eu falei, eu vou começar a falar sobre isso. Eu vou começar a deixar as pessoas entenderem o tamanho do trabalho que é para essa carne chegar até ali, independente se é o restaurante, se é o açougue ou se é a casa da pessoa. Trazer essa consciência que na época não se falava tanto quanto hoje. Sim. Tudo é consumo consciente, né? Tudo é Sim. consumo consciente, consumo... Naquela época, eu lembro que eu tive o insight do consumo consciente mais de um ano depois disso. E eu falei, tá aí. É isso que eu queria falar e não sabia que existia uma Sim. palavra para isso, consumo consciente. E aí eu falei, vou disponibilizar conteúdo. Então não era uma empresa ainda, não tinha nem. Deus ali já estava cuidando, mas eu não sabia. Eu falei, Tá. vou compartilhar conteúdo gratuito. Legal. Morrendo de medo, porque eu falei, o que será que o meu chefe vai achar? De repente, eu tinha
pavor de usar qualquer foto que fosse de trabalho. Então eu falava assim, bom, eu não posso usar as fotos do meu trabalho, tem que usar a foto que eu consumo. Eu comia muita carne, eu tirava foto e postava. Não aparecia, não falava por André Mesquita, não sei o quê, Aham. era uma anônima. Sim, sim. Eu falei, eu não quero que isso traga nenhum tipo de prejuízo à minha atividade principal. Perfeito. E aí ali, né, foi então fechando o segundo grande dia D ali, que nasceu o TC enquanto um perfil de Instagram em 2015, a gente tá em 2024, 9 anos atrás, Sim. um pouquinho menos de 9. Dali até fazer o recorte para uma empresa, aí é muita coisa, né? Aí Sim. a gente vai evoluindo ao longo da conversa, mas ali eu digo que eu vi a dor, como qualquer empreendedor, né? Tem que ver uma Legal. dor. Como é que a gente resolve essa dor? São outros 500. E aí, as circunstâncias da vida foi me levando a falar, bom, vai ser uma empresa de educação à distância, porque eu entendo a dificuldade do dono do negócio se locomover, Perfeito. sair da operação, a maioria sozinho, né? Perfeito. Então, ali, Gabriel, acho que eu vou deixar você perguntar um pouco, mas eu digo que essas duas escolas, a JBS e a 481, depois de eu ter passado pela escola formal, que é a zootecnia lá Sim. na Unesp, foram as que mais me ensinaram. E ali eu entendi que tinha uma dor latente de mercado, tinha que me especializar em mercado online, em educação, em aulas, em formato, em metodologia, em materiais, enfim, para chegar ao que o TC é hoje. Putz, que história, hein? Que história, que história. Eu fico maravilhado por essa questão de que sempre tem muitas oportunidades no mercado, tem vários problemas para resolver, mas muitas vezes as pessoas não focam no que pode ser uma oportunidade que, pô, é mais difícil, ninguém fez ainda, por que que eu vou fazer? E fica sempre fazendo a mesma coisa ali. Ou copiando alguém, essa pessoa já fez, vou fazer melhor do que ele na minha cara. Aham, E assim, putz, tem tanta oportunidade, eu não sei por que que as sim, pessoas não olham mais para as oportunidades do que para os problemas, vamos dizer assim. exatamente. Dentro disso, eu acredito que, putz, só o caso da 481 já meio que vai antecipar a minha pergunta, mas acredito que de 2015 para cá, o mercado mudou muito. Então, assim, eu queria que você falasse pra gente da sua visão, que putz, acompanhou tudo isso, né? Teve contato com várias grandes marcas desde o início, como a 481, que eu não sabia direito, não sabia da história. Vários clientes dessas marcas que também já eram às vezes marcas grandes, né? Porque Uhum, a marca ela tem um valor agregado maior, então são clientes sim. maiores. Então, assim, quais foram as principais mudanças no perfil do consumidor da carne? Uhum. Talvez já entrando nesse modo de consciência, né, do produto. E mais que isso, perfil também do dono de açougue de sucesso, né? Eu, pelo menos, tenho uma visão que mudou bastante de um tempo para cá, principalmente pandemia, enfim. Como é que é a sua visão em relação a isso? A mudanças de tendência no comportamento tanto do consumidor quanto do dono da loja Uhum. do açougue que tem sucesso hoje em dia. Tá, legal. Eu, dentro da experiência que eu acompanhei de 2010, 2011, quando eu entrei no mercado para cá, eu vejo que a maior quantidade de mudanças aconteceu dos últimos 3 anos para cá, por uma razão óbvia, né? Perfeito. Então, até lá, eu via as coisas com uma velocidade menor de mudança, ou talvez até mais permissivo, mais tolerante, não tão acelerado como precisou ser. Então, eu prefiro recortar essas mudanças de pré e pós-pandemia. Perfeito. E eu não sei até quando que isso vai durar, mas até na própria NRF nesse ano, eles falaram que a gente está vivendo num momento de permacrise. Então, assim, não é uma crise que vai passar. Espera-se uma década aí ainda. Legal. Isso se não surgirem outras pandemias ao longo desses próximos anos, que vai acontecer. Tá. E a gente tem que lembrar que nós, quaisquer, não brasileiro, mas o ser humano tem memória muito curta. Então a gente esquece, a gente fala, nossa, eu já passei por isso e não me preparei. Hum, Então o que que eu vejo, Gabriel, nesses 3 anos para cá? A gente teve, independentemente da crise financeira do consumidor, né? tá. A gente teve o consumidor, ele ficou mais crítico, digamos assim. Eu vi o consumidor dizendo, já que eu tenho menos para gastar ou que eu tenho que escolher melhor, eu vou ser mais criterioso. Legal. Então, antes falavam, nossa, mas eu tinha muito mais margem antes. Tem clientes que falam, poxa, minha margem diminuiu drasticamente de um tempo para cá. Uhum. Eu vejo isso com algumas frentes, né? Primeiro, o varejo de carnes, ele é muito clandestino é uma palavra forte, mas ele é muito informal. Então, se a gente for pensar que tributos é uma coisa que poucos fazem certo, Perfeito. você fala assim, você tinha margem antes, mas você tinha margem dentro de um processo incorreto.
É legal. Então, é sustentável? Não é, o cerco Sim. vai fechando. Sim. Você tinha mais acesso a fornecedores que vendiam sem nota. Perfeito. Agora você já não tem mais isso. Tá. Você tinha clientes que não necessariamente você precisava pegar o cadastro dele. Agora você já tem que ter um sistema. Mas são muitos os nossos clientes que não têm sistema. Sim. Então, como é que você imagina um negócio sem sistema? Você pergunta assim, quanto você faturou mês passado? Putz, Perfeito. eu acho que foi entre Perfeito. 80 e 120. Fala, não, peraí, você não pode estar com 80 e 120? É uma margem muito grande. Não, é que eu não consegui terminar de contabilizar e tudo mais. Fora a questão dos crediários, né? Que outro dia que eu escutei isso, faz um ano mais ou menos que eu escutei essa expressão. Falei, gente, crediário, me conta, como é que você faz crediário na açougue? Não, é o fiado. Sim. Então, eu vejo que assim, a gente teve de 3 anos para cá, eu me colocando na cadeira do empresário, uma pressão muito grande, porque existia uma demanda do consumidor, mas existia uma demanda de formalização também, que é assim, ou formaliza, ou você não vai conseguir ser competitivo. Sim. Ah, mas fulano ali do outro lado da rua precifica desse jeito. Tá, mas aí você vai esperar o fulano quebrar pra você quebrar Sim. logo atrás? Que acontece muito, Sim. né? Então, o que que eu vejo? Desses 3 anos pra cá, eu vejo que teve... Ó, eu vou fazer uma analogia com farmácia, que eu faço muito essa comparação. Inclusive, nosso mote é Sim. por um mundo com mais açougues do que farmácias. Sim. Nos últimos 2 anos, as farmácias... Hoje nós temos 91 mil farmácias no Brasil. E mais ou menos 60 mil açougues. 60 mil farmácias era o que tinha há 20 anos atrás. Então, nos últimos 20 anos, aumentou esses 30 mil praticamente. E nos últimos 2, aumentou 10% em farmácia. Por que que aumentou? Porque eles tiveram uma força muito grande do associativismo. Olha só, fazendo uma comparação, né, no pré e pós-pandemia. Por que que no pós-pandemia aumentou tanto farmácia e diminuiu tanto açougue? Sendo que falam que o varejo está em crise. Se tivesse em crise, farmácia é varejo, né? Sim. Por que que ele está aumentando? Porque eles entenderam, primeiro, que eles têm que se associar, os pequenos principalmente, os independentes, e podia falar assim, né? Mas essas 90 mil, quantos são farmácias independentes? Porque a maioria eu aposto que são grandes redes. Nada disso, 54 mil. Caraca. 54 mil, mais da metade é farmácia independente. Então, por que que é um mercado tão parecido, digamos assim? São geralmente pontos pequenos, são donos sozinhos, né? Sem sociedade, sem grandes marcas por trás. Por que que um cresce e outro diminui? Primeiro, eles entenderam que eles precisam se unir para ter poder de barganha, para comprar. Isso pós-pandemia, eu vejo que seria uma mudança que os empresários têm que começar a entender. Sim. Ah, mas eu vou me unir com o meu concorrente? Cara, não é seu concorrente. Se a maré sobe, sobe para todo mundo. Sim. No mercado farma, eles conseguem reduzir drasticamente o custo de aquisição de medicação porque compram em volume. Tipo o Groupon das farmácias. Sim, Não é da sua época, Groupon, sim. né? Não, peguei um pouco. Então, isso eu digo um comportamento que tem que mudar, de se associar, e é muito o que a gente faz no território da carne, de provocá-los, né? Por exemplo, talvez você não conseguiria chegar a determinados açougues que não sabem que existe uma ferramenta, um aplicativo de auxílio nas vendas online. Sim. Eles tiveram também, durante esse período, um componente de entender muito bem o cliente. Então, você entra numa farmácia hoje, você não entra para comprar necessariamente um antibiótico. Sim. Você, às vezes não tem nem receita. Você entra para comprar um item de perfumaria, você entra para comprar um sorvete da Que Bom que tem lá dentro, você entra para comprar uma barra proteica que tem ali no caixa, às vezes você entra para comprar um Trident. Sim. Qual é a diferença? O que eu vejo que aconteceu com o mercado farm e o mercado da carne que tá, de fato, tá ficando obsoleto? Eu não entendi que ali é um ponto de relacionamento com o meu cliente, que ele não precisa necessariamente me buscar por conta do produto principal que eu vendo, que é a carne. Sim. E aí eu falo, bom, pós-pandemia, a gente vai ter que ser mais efetivo ainda na comunicação. Legal. Para resumir a pergunta e fechar essa questão que você me trouxe, eu digo, de fato, o consumidor hoje, ele quer o produto? Quer, mas ele quer alguém que resolva o problema dele, fato. E aí, se vai resolver vendendo carne ou outros itens, o açougue tem que entender que ele tem um ponto ali para gerar esse tipo de solução. E do outro lado, eu vejo que o gestor tem que entender que a banda não tá mais tocando como tocava antes. Perfeito. Não adianta falar, mas minha família tem esse açougue há 40 anos e sempre foi assim. Tá, você vai acabar com a história da tua família. Perfeito. Porque hoje o mercado não tá mais tão tolerante, você não vai mais ser tão competitivo com essas histórias bonitas de se contar sem eficiência. Legal.
Certo. E dentro dessa mudança de comportamento que você acha que o mercado induziu as pessoas a fazerem, vamos dizer assim, se você tivesse começando um açougue, assim, quais são os principais assuntos que você buscaria dominar para de fato ser um melhor gestor e de fato, ou se não, perenizar, né, vamos dizer assim, o negócio que você herdou da sua família. Se eu fosse uma única pessoa sem sócio, o que seria um pouquinho mais difícil, tem prós e contras, mas eu separaria em dois grandes grupos, tá? Seria olhar muito para custos, muito, entender a composição de custos, entender o básico da administração de um negócio. Legal. O básico. Qual é o básico? Cara, eu não tô olhando ainda para fora, eu tô olhando para dentro. Quanto custa para eu produzir o que eu produzo? Quanto que eu tenho que produzir e vender para pagar minimamente os meus custos, que é Legal. o ponto de equilíbrio que a gente Sim. fala. Quanto que eu estou disposto a ganhar, porque aí você vai colocar esforço mais ou menos. Sim. Quão complexa é a minha solução, porque quanto mais complexa for, você tem com certeza mais alocação de custos, Sim. mais você tem que saber precificar. Sim. Muitas vezes eu vejo o cara colocar na mesma solução ultra personalização e preço baixo. Perfeito. Não existe isso na mesma frase. Perfeito. Fazendo analogia com a farmácia. Você não vê uma farmácia de manipulação vendendo cotonete. Perfeito. Porque ela manipula. Sim. Então, pensando lá na frente que a gente vai falar de caixaria, de desostra, não sei o quê. Ao mesmo tempo, você não vai na... Vou dar nomes, vai. Droga Raia, DPSP, Drogazil. Buscar uma medicação formulada que você sabe que é mais caro. Porque ali eles decidiram o que eles trabalham. Perfeito. Produto de prateleira. Eles compram em volume e vendem mais barato. Fato. Perfeito. Então, esse cara que tá olhando para custo, ele tem que conseguir minimamente entender o básico de administração. Perfeito. Para falar, tá, quantos por cento pode ser meu aluguel do que eu tô esperando faturar? Sim. Qual vai ser a minha mão de obra fazendo tudo dentro da folha? Sim. Não pagando hora extra por fora, não pagando, deixando de pagar benefícios, contratando diarista. Perfeito. Porque a maioria desses efeitos informais, eles vêm de um mau planejamento. Não é que o cara é irregular. Ele está irregular porque se ele for formalizar, ele colapsa, porque o preço dele ainda não está bem precificado. Então, eu seria esse cara que entenderia muito de custos. Tá. E do outro lado, o cara que entende muito de cliente. Legal. Em geral, do que eu tenho visto da minha experiência, não são a mesma pessoa. Porque um é extremamente metódico, pragmático, analítico. O outro é criativo, comunicativo, interage, tal, não sei o quê. Mas empreendedor é assim, né? Se precisar limpar, vai limpar, vai varrer, vai gravar, editar vídeo, vai postar. Só que eu não recomendo. Então, hoje a gente já tem, inclusive, até o próprio formato que a gente está fazendo no P580, é assim, entregar uma estrutura de back-office para o cara ser bom em vendas. Porque Legal. quem tá lá na loja, né, Gabriel? Legal, A gente vai sim. numa loja, o cara tá na loja, ele gosta Perfeito. ele é comerciante, ele escolheu ser comerciante muitas vezes. Perfeito. Ele tá lá, ele gosta da interação. Você pega esse cara e fala assim, senta que a gente vai ver planilha. Nossa. Ele morre de depressão. Sim. Então, se eu pudesse dizer assim, Me encontro nesse lugar. né? Se der para olhar para os dois, magnífico. Mas eu ouso dizer que é muito difícil. Perfeito. Um empresário que vai olhar para os dois. Se não der para olhar para os dois, foca no que você é bom. Se o que você é bom é vendas, foca na venda e terceiriza a parte administrativa. Perfeito. Que hoje já é muito possível. Você terceirizar um BPO financeiro, pegar uma consultoria que vai fazer todo o plano de contas da sua loja, entender break-even e tudo mais. Isso é mais barato. Sim. Porque o que driva um negócio? É a venda. Só que eu já vi negócio também melhorar as vendas antes de melhorar os custos e quebrar. Sim. Porque se esse cara tá com uma margem errada, ele vende mais, ele Mas não quebra vê mais dinheiro, né? rápido. Né? Porque Perfeito. quanto mais ele vende, mais negativa tá a margem Sim. dele, mais conta ele tem pra pagar. Ele fala, meu Sim. Deus, mas contratei fulano, me ajudou a vender mais e eu tô quebrando. Sim. Então eu diria isso. Se eu fosse abrir um negócio hoje, do zero, eu entenderia muito bem a dinâmica de mercado e olharia para o cliente, a dinâmica de custos, né? E por que a dinâmica de custos e não de mercado? Porque o mercado você não controla. Perfeito. Aí tem gente reclamando, nossa, foi difícil com esse novo governo, hein? Putz, que coisa. O cliente não entra na minha loja, eu tô vendendo menos, tá sobrando menos dinheiro. Eu falo, seus custos, você passou um raio-x, estão em dia? Ah, eu não gosto muito dessa área. Mas tá reclamando do mercado. Sim.
Então, não vamos reclamar que a gente Terceirizar a culpa, tem né? menos chance de controlar. Eu Sim. acho que até dá para controlar um pouco mais, mas eu tenho menos chance. Sim, Agora, eu olhar um rendimento de corte que tá catastrófico, isso eu faço todos os dias. perfeito. Ah, não tenho tempo de fazer desossa controlada todos os dias. Bom, então não tem um açougue, tem uma farmácia. Você só vai Sim, vender cápsula, não tem que fazer perfeito. rendimento. Legal. E agora a questão das vendas entra um pouco no que a gente conversa com você. Eu tenho que entender o que esse cliente quer. O cliente Legal. mudou. O Legal. cliente mudou, ele não quer mais entender. Você chega lá e fala, nossa, a venda consultiva é importante. É importante, mas o cara não vai entrar na sua loja querendo entender o nome da mãe do bezerro que gerou aquele contrafilé. Perfeito. Não é Tem alguns característica, que vão né? querer? Tem, mas não é a maioria. Sim. Não é, eu não quero entender os componentes, não quero entender. Eu quero entender o seguinte. Vai ficar bom ou não? Exato, vai ficar bom? Não vai? Dá pra quantas pessoas? Quanto tempo vai levar pra fazer? Eu vou gastar, eu vou lavar louça depois? Sim. Ou vai ser sem louça? Porque eu Sim. prefiro, né? A prova de louças. Já vem no... E isso, ele vai depender de uma pessoa que tá intencionalmente olhando no olho do cliente, falando, esse cara, ele não sabe o que ele quer, mas eu Perfeito. sei como é que eu posso ajudar ele. Perfeito. Ele não vai te falar. A gente nunca pediu um telefone com mais tela. Exato. A gente queria teclado. Exato. E aí, de repente, chega nem teclado tem, a gente ama e paga 10 vezes mais do que tem teclado. Exato. Isso aí tem uma frase do Steve Jobs, né? Que eu já falei em vários lugares aí, mas eu acho que ela nunca vai deixar de ser verdade, que é o cliente não sabe o que ele quer até você mostrar pra ele a solução. E eu, no âmbito dele, o que ele falava é, ninguém chegou pra mim e falou, quando eu tinha um celular de um iPhone de uma câmera, cara, eu queria um de duas. Ninguém falava isso. Quando tinha o de duas, ninguém falava de três. E ninguém tá esperando o de quatro. Mas quando soltar o de quatro, eu falo, nossa, mas agora sim, esse daí é o que eu quero. E eu nem sei o que 4 representa Não. tecnicamente. Mas se vai fazer uma imagem Sim. mais nítida, câmera cinema. Sim. e não sei o quê. Eu troquei celular por causa dessa porra dessa câmera Sim. cinema. Pronto. Eu também. O meu tava maravilhoso, lindo. Eu falei, mas não tem cinema. Aí pergunta, eu tô E com ele nem há 2 usa. meses. Eu nunca usei. Eu não isso assim. Mas eu queria, que a gente fala do FOMO, né? Fear of Sim. Missing Out. Como é que eu não tenho câmera cinema? E se um dia eu Sim. precisar, Sim. eu não vou ter? E você virar Não, uma já vou estrela um trocar. dia, né? Você já é, né? Eu que não sou ainda. O quê? Uma estrela ainda, pra você fazer um cineminha e tal. Mas é isso, os empresários, eles estão tão focados, assim, na verdade, eles estão tão perdidos, e eu me compadeço, porque na minha empresa, várias vezes eu falo, meu Deus, eu tenho que ir lá gravar podcast, dar palestra, mas eu tenho que pensar daqui a 5 anos que eu vou fazer da empresa, eu Essa é tenho a que mudar a vida. plataforma, eu tenho que... Aí você tem que acalmar o coraçãozinho e falar assim, o que eu sou bom? O que eu sou Perfeito. verdadeiramente bom, que vai ser mais fácil eu ficar excelente? E o que eu odeio, que é melhor eu terceirizar? Perfeito. É isso que eu diria. Perfeito. Hoje, estrutura enxuta, terceiriza o que dá, o que Excelente. você é bom fica melhor, e aí você vai ser cada vez mais imbatível. Perfeito. Eu tenho muito essa conversa dentro da nossa empresa também, em questão de assim, às vezes o dono, ele quer fazer 100% do trabalho. Ah, eu quero fazer um pouco aqui, um pouquinho, um pouquinho. E ele não percebe, muitas das vezes, que ele tá dando 100% dele, mas ele tá dando 30% do dia dele em um assunto específico. E, puta, ele tá achando que ele tá estourando ali. E aí ele fala, pô, mas não vai ter ninguém que vai fazer que nem eu. De fato, não vai ter ninguém que vai fazer que nem você. Mas o dia que alguém entrar pra fazer 100% o dia dele, numa coisa que você faz 100% de 30% do seu dia, Exatamente. ele vai ser fazer muito melhor. mais produtivo que você e, consequentemente, vai ser melhor do que você Vai trazer daqui mais pouco resultado. tempo, vai trazer mais resultado, né? Então, acho que essa questão de entender que a gente, como gestor, por mais que a gente criou um negócio, nossa, esse aqui é meu filho, nasceu. Cara, você não é o Superman, assim, não tem como você querer fazer tudo e não tem como você ser bom em todas as áreas e tá tudo bem. E tá tudo É bem. pra ser assim mesmo, né? Não é um negócio que vai prosperar se você for o única pessoa ali dentro. Exato. Então, E aí você tem que tolerar muito o erro do outro, né? Exato. Quando você não tolerava, você fala, tá vendo? Fez muito pior, vou voltar a fazer. Que aí volta, assim, entra naquele assunto que você comentou lá atrás da 481, que é tudo sobre gerenciamento de pessoas, né? Quanto melhor você gerencia pessoas, melhor você consegue criar um bom ambiente de trabalho que prospera junto com a sua paixão de, ó, gente, a gente quer chegar ali. Então, assim, quem que vai poder encaixar na nossa equipe em cada uma dessas posições pra gente conseguir chegar lá mais rápido? E melhor, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa é a minha visão. Inclusive, eu tenho alguns pontos que eu acho, assim, que eu acho muito necessários e entra muito no que você também já comentou em questão de, assim, eu acho que é uma cadeia de 5 pontos que eu elenquei que eu acho super importante a gente olhar. O primeiro são dados. Assim, eu vejo uma falta de análise muito grande no mercado da carne, principalmente conversando com donos de açougue, inclusive donos de açougue grande, que eu vou conversar e o cara fala isso, tipo, e aí, cara, quanto é que você fatura por mês? Ah, isso, putz, não sei. Não, mas como é que você não sabe? E assim, aí eu falo, pô, mas qual que é a sua meta pra esse ano?
Ah, a meta é ser melhor do que o ano passado. E quando foi o ano passado? Ah, não, eu não fiz ainda. Pô, então você não tem meta. Porque você não sabe onde você tava, onde você quer chegar, qualquer Ou caminho às vezes, serve, ou né? às vezes o pior, né? Falar, eu quero aumentar 20% do faturamento. De Por co- quê? Ah, sei lá, achei legal esse número. Ah, Exato. para! Então, isso eu acho que falta muito, a questão de a pessoa ter um sistema, seja para delivery, seja para loja, ele tem que ter um sistema que vai conseguir anexar as informações dele. Depois que ele tem esse é o primeiro ponto que eu acho, dados, né? Um cara que tem que ser mais analítico do que as pessoas normalmente são. Depois disso, eu acho que os dados conseguem te trazer clareza em público-alvo, que é justamente o que você também comentou, que é quem é meu cliente? Porque eu também tenho essa visão, tenho muito menos experiência que você, mas assim, não tem como o cara querer brigar por preço e querer atender o Neymar. Assim, ô meu amigo, ou você vai pra cá ou você vai pra lá. Até porque Uhum, os públicos não conversam, às vezes, a mesma linguagem e querem coisas totalmente diferentes. Então, uhum, assim, eu não vejo essa possibilidade da pessoa. Assim, tem açougues que fazem isso, mas eu acho que principalmente se você estiver começando, iniciando um negócio, pô, você tem que definir quem que é o seu público. Quem sim. que você quer atender de fato É mais fácil e fazer buscar assim. ele. Acho que essa é a sacada. Então, isso você consegue através de dados, porque também não tem como. É aquele achismo que sempre rola. Não, meu cliente é esse cara aqui, esse aqui. Aí começa a olhar e fala, ué, mas não é esse cara aí. Exato. Esse cara aí não é o Eu vou seu cliente, anotar dois não. insights para eu não perder, tá? Então, vai Então, o falando. cara vai falando. E assim, depois que a gente começa a analisar ali na plataforma, ele começa a vender, a gente começa a olhar os números dele, os clientes dele. Fala, pô, mas não era aquilo que você estava imaginando. O ticket médio não era aquele. Seu cliente tem um Uhum, potencial maior do que você está achando. uhum, Então, tudo parece que vai mudando a partir do momento que o cara tem dados. E aí, depois já entrando numa parte pessoal, assim, do líder mesmo, eu acredito que o primeiro ponto não tem como mais ele não ser digital. Quando eu falo digital, putz, site pra mim é uma coisa básica, básica, básica. Você tem que expor melhor seu negócio, independente de onde o seu cliente está. Ele tem que conseguir entender, pô, legal, legal, eu entendi o que essa marca vende. Pode ser que eu vá lá, pode ser que eu não vá lá, pode ser que um dia eu vá só para conhecer, depois me entregou em casa com qualidade, eu nunca mais vou lá, mas tudo bem, eu uhum, indico ela para outras pessoas para fazer o mesmo. E mais que isso também, se criar relações com pessoas no digital. É o que você falou do segundo lado, do pessoa ser comunicativa, ela aparecer e botar a uhum, cara dela na frente do negócio para que as pessoas se identificam com ela e, consequentemente, sejam clientes mais fiéis, né? Então, uhum. assim, isso para mim é, putz, uma tendência muito forte de pessoas compram de pessoas, no final das contas. Então, assim, não tem marca mais forte do que uma marca pessoal, acredito. E aí, os últimos dois pontos são inovação, que é o que você comentou desde o início, né, da bola, não ficar olhando aqui, pô, como é que tá o meu negócio, mas assim, onde eu posso melhorar, onde tá dando certo o meu negócio, qual é, que é o meu público, será que tem uma oportunidade aqui, será que não tem? Deixa eu lançar alguma coisa só para testar e ver se deu certo ou se não deu. Essa questão de inovação acho extremamente importante do que simplesmente ficar copiando o que outras pessoas fazem, que Uhum. muitas pessoas também atuam dessa forma. E a questão de liderança, né? Eu acho que essa aí acho que a principal função do líder, e eu acho que é um dos maiores problemas, tá? No mercado, é a minha visão aqui. Muitas vezes o líder, ele não é o cara que lidera. Eu vejo isso. Pô, eu tô lá, quero conversar com a pessoa, mostrar uma solução para ele inovar, para ele fazer algum desses pontos para trás que a gente passou aí. E aí o cara tem lá um açougue com 50 funcionários e ele não tem tempo porque ele fica o dia inteiro na desossa. Pô, e Acontece assim, muito. nossa, mas É aí raro, mas acontece. e aí, pô, não, Sempre. beleza, não tá assim. Aí o cara, não, Gabriel, pô, eu não tô conseguindo, por quê? Ah, não, porque eu fico aqui o dia inteiro atendendo o WhatsApp do açougue. Fala, cara, mas quando você vai ter tempo pra olhar pro seu negócio ao invés de ficar olhando pra coisas que você poderia ter colocado alguém pra fazer, Uhum, terceirizar e crescer, né? Eu acho que essa falta de olhar pra onde a bola tá indo e ficar olhando muito pra bola é uma coisa que a gente se acha muito bom, porque querendo ou não, no final do dia, parece que rendeu mais, né? A sim. pessoa foi lá, desossou Tô quatro exausto. carcaças, falou, nossa, Nossa. tô exausto, pelo amor de Deus, hoje eu trabalhei. A pessoa, não, mas você tem que melhorar, mas como? Olha aqui, eu já trabalho demais. Pô, beleza, você trabalha demais, mas será que você tá trabalhando naquilo que gera resultado pro seu açougue? Ou É. será que você tá só sendo mais um ali dentro? Então, assim, esses pra mim são os pontos que eu colocaria aí em termos de que eu vejo que pô, a pessoa precisa ter hoje em dia pra conseguir ter Uhum, uma boa alavancagem. E entrando nessa pegada, acredito que tem uma pessoa que pô, é muito próxima de você, que não tem como falar sobre questão de inovação, de
de liderança e não tocar o nome dela, principalmente falando de TC, falando de Território da Carne, que é o Joel. Pra mim ali, o Joel é um baita de um case, porque eu vejo nele e na Raquel, principalmente, que, putz, pra mim a Raquel é uma pessoa fora da caixa. Essa questão de inovação. Todo dia ela inova. Ela tá ali, pô, vou fazer um kit do nada. Mas vai dar certo ou vai dar errado? Não sei, eu vou fazer. Testou, deu certo, não deu certo, acaba. Deu certo, vamos continuar. Assim, pra mim, ela e o Joel, puta, na questão de líder, libera esse espaço pra, pô, então, bom, eu vi que você tem essa característica, você tem esse potencial, vai, vamos ver. Sim. Então, assim, como que você vê essa questão também, do próprio líder dar mais espaço para outras pessoas crescerem em torno dele e não simplesmente querer ser ele o cara que, pô, eu sou o cara, vamos dizer assim. Muitos pontos, né, que você trouxe e falar com um case em mente facilita, né? Mas a vida do empresário de carnes, assim como outros empresários, ela é muito solitária, né? Ela é muito. A gente não tem uma rede de apoio. Às vezes a gente tem que ficar com uma casca grossa, porque, poxa, somos os provedores da família, sabemos que tem pessoas que dependem de nós. A pressão é muito grande, a perecibilidade do produto é muito alta. Então, não é uma tarefa fácil, né? Assim, muitas vezes é o melhor que ele está fazendo naquele momento com o que ele tem. Sim. E foi isso que me compadeceu lá atrás, que eu falei, cara, é por eles que eu quero lutar. Não sei por quê, mas é por eles que eu quero lutar. Perfeito. Porque imagina você ali, você tem carcaça para desossar, você não tem um fornecedor de caixaria, você nem sabe como procurar, você nem sabe se é o melhor cenário. Tá chegando carcaça, se não desossa, não vende. E para vender, você tem que desossar e correr lá na frente. E aí, de repente, você tá com uma taxa de cartão de crédito errada, mas se você parar, desossa para negociar a taxa, você não tem carne para vender, então você vende de uma taxa errada. Então, assim, eu sempre tomo muito cuidado, porque tem o espaço de fala e o de cala. Eu não teria um açougue. Eu faço tudo para os meus clientes e alunos terem uma melhor vida com o açougue. Perfeito. E defendo que mais pessoas abram. Mas eu não teria um açougue sem minimamente criar essa estrutura que eu falei anteriormente de custos e de vendas. Perfeito. Porque é uma puta de uma bucha. É uma indústria dentro do varejo, né? Exato. Eu não sei direito quem eu sou, se eu sou melhor em desossar, se sou melhor em manipular, se sou melhor em vender, se sou melhor em liderar. E para você dar esse reset com o negócio andando, é utopia. Você não vai dar esse reset. Então você tem que começar a escolher o que dói mais. E aí, nisso a gente procura ajudar muito no TC, que às vezes a pessoa não está vendo que aquilo tá prejudicando. Então. Em geral, a gente começa pelo preço, porque não adianta você melhorar qualquer coisa se o preço estiver errado. Você pode melhorar a comunicação, fachada, rede social, colocar um site. Se o preço está errado, vai dar ruim. Mas quando a gente pensa lá na questão do líder e do Joel e da Raquel e como que a gente também toma muito cuidado com cases, porque o case ou ele inspira ou ele afasta, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, aquilo tá tão longe da minha realidade que não é um case de inspiração. E quando a gente conhece a história de cases como o do Joel, a gente entende que tá muito mais vinculado ao perfil dele do que a cidade que ele está, ao fornecedor que ele compra. Sim. Qual que é o perfil? Cara, o perfil que a gente fala muito em aula. Errar rápido para corrigir rápido. Perfeito. Em qualquer área. Putz, contratei uma pessoa. Ela não tá boa, demite. Sim. Óbvio, né? Óbvio. Guardadas as devidas proporções, porque às vezes a pessoa não está desempenhando um bom papel porque não foi feito o treinamento, foi feito um recrutamento péssimo, o líder não deu autonomia, e aí não é problema da pessoa. Você vai trocar 1000 vezes e se te trocar, se tem gente que você tira da loja, ela vai melhor. Perfeito. Então, quando a gente pensa no case do Joel junto com essas outras questões que você trouxe, tem ali um componente que é a humildade. Perfeito. E a humildade, ela tem que andar muito colada com o empresário. Sim. Porque o cara, quando você falou, né? Às vezes o cara quer fazer tudo, tá vinculado com uma necessidade de autoafirmação que lá atrás, às vezes na infância dele, ele não conseguiu resolver. Sim. E aí ele traz pro açougue. E poderia ser açougue, poderia ser correio, lotérica, qualquer coisa. Só que o açougue tem mais operação para fazer. Sim. E às vezes o cara se refugia numa sala de desossa, porque ali ele tá em paz. Porque ali ele tá com a mão na faca. Ali ele se sente útil, mas sem precisar se indispor. Então, ele não fala com ninguém, ele não conversa com ninguém, ele não negocia. Muito cliente meu não negocia compras. Que tá dentro daquele componente custos que eu falei aqui, que a maioria dos compradores é o próprio dono. Então, o cara, além de tudo isso que você falou,
Ele é o cara que quando chega um fornecedor na loja dele, que ele poderia fazer um contrato melhor, ele fala, tô sem tempo porque eu tô desossando. E vê o vendedor como uma ameaça e não um Sim. aliado. Sim. Putz, isso é muito importante. E eu vejo que ali o que a gente conseguiu construir ao longo dos anos, um mérito muito, totalmente voltado para Joel, Dai e família, Sim. O Joel conseguiu, com toda a humildade dele, trazer coisas de fora, então ele não se abriu ao novo, por isso que ele é nosso maior case, é o açougue modelo do território da Sim. carne, vai ter outras lojas, não vai franquear, porque a gente não é a favor desse formato de franquias, onde você ganha na venda, ganha na compra, e a pessoa tá ali, às vezes, muitas vezes, não tem esse amparo educacional, que é o grande perigo, Sim. mas você tem ali uma marca forte por trás. Sim. Então, você falou de dados a gente tem um caminho enorme para evoluir ali no açougue modelo. E já estamos evoluindo como? Terceirizando. Terceirizando quem me ajuda a tomar decisões. Legal. Então, o cara que está ali como líder, ele tem que entender. Ele pode ser um líder inspirador, ele pode ser um gestor, ele pode ser um empresário, ele pode ser um investidor, são coisas completamente diferentes. Sim. Aí o cara que abre um açougue, ele tem que decidir qual é o meu papel. Sim. Eu diria que o cara que tá ali na frente da loja, ele tem que ter o componente líder inspirador, porque é onde o time vai, né? Tem Sim. muito... É engraçado, lá no Joel tem alguns açougueiros que falam assim, poxa, eu tô aqui, mas um dia eu quero ter o meu açougue. Poxa, você ter alguém ali na sua escola, que é seu açougue, que um dia quer ser empresário, é maravilhoso, Sim. porque esse cara ele vai fazer o melhor dele para crescer. Ruim é aquele cara que fala, não, eu tô feliz aqui, eu quero ser açougueiro o resto da minha vida, eu quero ser atendente o resto da minha vida. Isso é um problema. Às vezes é confortável pro dono, mas... Então eu diria que o componente ego, ele tem que ser muito tratado. Pra não acontecer isso que você falou. O líder inspirador, ele só vem quando ele tem humildade e o ego dele tá controlado. E aí não é Perfeito. o dono, não é ser dono de açougue que vai resolver, Perfeito. tá? Quando você fala da questão dos dados e como trabalhar com esses dados, você falou, né? A gente trabalha pouco com os dados no varejo. Eu iria um passinho atrás, que além de trabalhar pouco, a gente gera poucos dados, porque muitas vezes eu não tenho um aplicativo. Eu não tenho um sistema ERP. Ou eu até tenho, mas eu não dou entrada. Ou eu dou saída no produto errado. Né? Estoque, meu Deus, é luxo. Então, como é que eu trabalho um dado? Trabalhar um dado errado é muito pior do que não trabalhar dado nenhum. Perfeito. Porque imagina, eu tô trabalhando com um dado ali que eu falo, nossa, meu ticket médio aqui Sim. é tanto. Sim. Vamos trabalhar para aumentar o ticket. Às vezes você não tá dando entrada em 60% das vendas. Sim. Porque elas estão no papelzinho ali que não tá lá. E Exato. o ticket médio tá até bom. Sim. E aí você fez uma puta de uma estratégia para aumentar o ticket médio, quando na verdade você precisava reter mais cliente, não atrair, não aumentar o ticket médio. Então eu diria que a nossa fidelidade de dados é baixa, a geração e a fidelidade, quando gera, é baixa. E aí sim, os dados que eu tenho, eu não faço nada com ele, que é o que a gente tem trabalhado muito no TC. Sim. E aí a questão que você falou de como é que eu entendo a necessidade desse cliente? Como é que eu trabalho para que, de repente, né? Você até falou o açougue que vende preço, ele não vai atender o Neymar. A gente tem uma procura da classe C. A classe C, em termos proporcionais, financeiramente, consome múltiplas vezes mais em dinheiro do que a classe A e B. Perfeito. Porque tem muito mais gente da classe C. Sim. É uma conta óbvia, né? Sim. Você que é da área de engenharia, né? Sim. Você entende muito mais disso. Então, via de regra, a pessoa que fala, mas o açougue dele só deu certo porque tá numa área nobre. Cara, muito mais açougue de área nobre quebra do que açougue de periferia. Sim. E por vários fatores óbvios também, né? Vários fatores óbvios. E um dos fatores óbvios você vai bem de quinta a sábado, porque alguns fecham até do domingo. Que falam, meu Deus, você decidiu trabalhar com o cara que compra de final de semana e você fecha domingo. Sim. Tipo, já começou tudo errado, né? Sim. A estratégia do... Mas falando em público da classe C, D e E, por exemplo, que são públicos que... E aí vai aquela caixinha, né? De entender muito das pessoas que estão indo na sua loja. Você tem que entender, bom, se eu falo com o público C... Esse cara, ele vem quantas vezes na minha loja? Em geral, tem gente do público CDE que vai 2 vezes no dia, Sim. porque o cara ganha um dinheirinho de manhã, vai Sim. no almoço e compra o almoço. Perfeito. Ganha um dinheirinho à tarde, vai no jantar e compra à Perfeito. tarde. E compra quanto? 20. Mas ele compra 3 vezes na semana. Sim. Sim. É melhor que o cara que compra uma vez e compra 60 e você nunca mais teve relacionamento Quanto ele com ele. gasta na vida é muito maior do que um cara que Exato. vai pontual. Então, quando a gente fala de definição do público-alvo, que a gente também controle o nosso ego. Porque é mais Sim. difícil você atender o premium. É mais difícil criar esse boi para ele ser premium, Sim. apesar de ter tecnologia para tal. Mas é mais difícil você se manter coerente e consistente com aquilo que você entrega. Perfeito. Então eu diria que o cara que... E lá o case Joel é muito isso, né?
O Joel conseguiu mesclar uma qualidade com muita consistência. Provavelmente não vai ser a melhor carne da vida que a pessoa comeu, comparando com o Felipe do The Old Steak, por Perfeito. exemplo, porque vai lá e compra e refina e absurdo. tal, não sei Sim. o quê. É lapidação de diamante que a gente fala, Exato. né? Talvez até o Joel até tenha essa carne lá, mas a pessoa não vai até lá por conta Perfeito. especificamente disso. Perfeito. Só que é aquilo lá sempre. Ele conseguiu criar uma marca que ele tem processos e cuidados para garantir que você não vai ficar insatisfeito, você não vai sair de Perfeito. lá com uma surpresinha, como Perfeito. muitos fazem isso por preço. Sim. Não, eu consigo manter preço, mas você já sabe, né? Pode ser que a qualidade dê uma variada e tal. E aí, nesse permacrise que a gente tá dizendo, que é a época que a gente tá, a pessoa ela não quer gastar dinheiro com carne e chegar em casa e ter uma surpresa. Sim. É inadmissível. Sim. Por conta de preço. De você falar assim, eu dei uma escorregada aqui, comprei de um fornecedor meio duvidoso. Porque pra você é um contrafilé. Pro cara é o contrafilé. Sim. Às vezes é o jantar que ele vai fazer Sim. pros filhos, que ele Perfeito. tá em separação e recebeu o filho e quer fazer. Nossa, hoje eu vou comprar. E tá duro. Sim. Então ele não pode ser. Tem um cliente nosso, Josiano, que ele fala assim: nós somos coadjuvantes quando a gente está atendendo um cliente. O protagonista não é a gente não vai ser. E não é a carne também. Perfeito. Então, que a gente se coloque como coadjuvante para não tirar o brilho da experiência de momento algum. Se é classe C, D, E, não importa. É a Perfeito. refeição que o cara tem ali e ele depositou em você essa confiança. Perfeito. Então, acho que o case do Joel, ele traz muito disso, vários componentes ali. A gente tem evoluído muito nos controles. Tem aquela coisa da ordem e progresso, né? Lá ele progrediu e agora tá colocando ordem. E isso é muito importante entender qual o momento que eu progrido, qual o momento que eu ponho ordem. Tem gente que quer pôr tanta ordem que não Sim. progride e morre. Exato. Exato. E ali a gente se sente muito orgulhoso pela parceria, pela inspiração. Ele tem inspirado muitos empresários. Muita gente vai lá e se assusta e fala: meu Deus, essa estrutura é muito para mim. Ele tem 60 funcionários hoje, Sim. em 3 lojas. Fatura muito mais que a média do mercado. Sim. Mas são 29 anos de história. Sim. Não começou, né? O famoso não comparar seu palco com o bastidor do outro, né? Perfeito. Então a gente se sente muito orgulhoso. Inclusive, convido quem não conhece, Joel Carnes, fica em Sumaré. Você já Perfeito. foi, né? Na Já loja foi. dele. Não. Quem puder visita, é um caso à parte, né? É muito Sim. gostoso estar lá. Sim, exatamente. E assim, uma coisa que eu sempre pensei nisso, sabe? Eu, Gabriel, se fosse abrir um açougue, eu iria para a classe C e D. Minha ideia. Mas eu até tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso, que eu acredito que grande parte dos negócios, principalmente açougues de bairro, que são a grande maioria, são focados mais no público, nesse público C e D dele. Você acha que esses açougues também devem começar já a olhar para essas tendências de embalagem, de sustentabilidade? Ou você acha que não é assim, pô, é uma coisa que está acontecendo no mundo, mas, cara, não é tão importante para você nesse momento? Como é que você vê essa relação, assim, desse mercado nesse sentido? Tem açougues e açougues de classe C, né? A gente não pode confundir. Então, se eu falar que eu não sou uma boutique, eu sou um açougue de fato, tem muita gente querendo trocar a embalagem, mas que ainda desliga o freezer à noite. Então, assim, você tem que entender quantos anos de vida você quer ter ainda, porque não adianta você trocar a embalagem se você ainda tá comprando carne sem nota. E seu negócio se sustenta somente sonegando impostos. A pessoa fica brava, né, quando eu falo em sonegação de imposto. Gente, não pagar imposto é sonegar imposto, é uma palavra dura? Sim. Mas se eu compro sem nota, alguém vendeu sem nota. Se alguém vendeu sem nota, essa pessoa sonegou. Se você comprou, você é cúmplice. Se você é cúmplice, você está tanto no crime quanto o cara que... Perfeito. né? Porque ninguém venderia se não tivesse comprador. Perfeito. Se você não paga imposto sobre aquilo que você fatura, seja está no Simples Nacional, no lucro presumido, lucro real, você também é uma pessoa que não tem que pensar em embalagem. Você tem que pensar em como você resolve para se formalizar, para se estruturar dentro da lei, para aí sim pensar em embalagem. Ah, Andréia, mas agora mesmo você tinha falado de progresso e ordem e progresso. Tá, mas o mínimo tem que ser feito. Qual é o mínimo? Eu estar dentro da lei, seja com as minhas responsabilidades tributárias, seja com as minhas responsabilidades de folha de pagamento com o colaborador, seja nas minhas responsabilidades sanitárias. É o básico. Tem gente querendo trocar a embalagem que não faz higienização do açougue, porque quer economizar em produto de limpeza. Ah, mas se eu colocar o produto de limpeza, eu não fecho o meu custo, então fecho o açougue. Sim. Porque você está trabalhando com um produto perecível que você pode, não aconteceu ainda, mas você pode
trazer uma doença para uma pessoa. Sim. A gente tem casos, o Jack in the Box é um caso super famoso. Eu uso para treinamento, usava na época que eu estava em indústria, para treinamento. Tiveram vários óbitos por contaminação de má higienização de mãos. Hambúrguer. Sim. A pessoa foi lá. Por que você não pode comer um hambúrguer mal passado no Mac? Casos como esse. Nunca você vai comer um hambúrguer mal passado numa grande rede, McDonald's, Burger King, seja qual for. Por quê? Porque a carne moída é um grande potencializador de micro-organismos, porque você pega tudo que tá de fora na carne, que tá de dentro, você moe tudo, mistura tudo junto, e aí você faz mal passado. Sim. Quando você pega um bife e você põe na grelha, o calor, pelo menos fora, ele pegou. Dentro, nunca teve contato. Agora, se você pega uma parte de fora de uma carne, põe dentro do hambúrguer e deixa ele mal passado. Então, como é que um cara desse quer melhorar a embalagem, quer falar de tendência? Sim. Não faz sentido. Vamos mudar a ordem, né? Ele poderia até vender mais, mas e se ele aumenta as vendas porque trocou a embalagem e promove mais possibilidade de uma doença alimentar? Que pode queimar ele muito mais rápido, né? Se ele entrega a melhor embalagem, mas chega lá e o produto tá ruim, o potencial hoje viral das coisas pode destruir o cara numa bobeira. Ele pode estragar a marca dele, o que é um grande problema, mas imagina a marca na tua vida de você ser responsável por um óbito. Sim. Não tem dinheiro no mundo que vai conseguir trazer essa paz de volta. Sim. Então eu digo assim, são tendências, é super factível você colocar sem investir absurdos. Ter uma máquina de vácuo hoje é muito mais do que a apresentação de produto, é uma questão de segurança de produto. Perfeito. Claro, etiqueta cromo, colocar identidade visual, isso são passos que vão evoluindo à medida que você consiga minimamente colocar esse custo na precificação. Mas o básico tem que ser feito. E aí uma confusão que existe açougue que atende para classe A e B com esse tipo de deficiência. Não é porque o cara tá na periferia ou o cara tá na área nobre. Perfeito. Eu já fui em açougue de área nobre que, pelo amor de Deus, nunca tinha visto uma vassoura. Entende? Porque às vezes a pessoa tá tão focada com um negócio ali de venda e tal, não sei o quê. Então, que a gente não também segregue dessa maneira de que açougue de bairro é mais tendência a ser menos higienizado ou mais clandestino, isso não existe. Isso não existe. Mas se eu fosse hoje ter um açougue de classe C, açougue de classe C, entende-se, açougue focado para atender clientes da classe C, D, I, que hoje eu nem acho mais que deva se segmentar desse jeito. Eu acho que você tem que segmentar por dor. O cara que atende o produto, né? A dor que é a dor da conveniência do dia a dia. Perfeito. E aí pode ser que tenha um cara que ganha 30 mil reais por mês que ame seus produtos que são cortadinhos. Perfeito. Não importa, porque ali naquele momento ele não tá buscando marmoreio. Ele não tá buscando ser Angus, ser Nelore, ser Hereford, ser cimental. Ele tá buscando a carne picadinha. Ele não tá nem aí pra raça, na verdade. Se você sabe fazer bem feito, maravilhoso. Perfeito. Então a gente já nem mais segmenta com classe A, B, C e D. O que eu quero dizer assim, produtos de ticket menor, que é uma estratégia do varejo, são produtos que, em geral, você vai ter maior recompra. Pode ser que a pessoa compre 10 pacotes no dia, mas dá a opção para ele comprar uma só. Se hoje eu tivesse vinculado com esse aqui, que eu vou pensar em embalagens porcionadas, em conveniência, eu pensaria em ser assim, o cara entra na minha loja, a gente fala assim, numa das aulas a gente fala, a venda é uma consequência. Consequência do quê? O cara entrou, ele viu que a atmosfera da loja é boa, ele viu que tem música ambiente, ele viu que tá limpo, ele viu que não tem nenhum azulejo quebrado, não tem fio desencapado. Aquilo mostra pra ele que você tem um cuidado que muitas vezes ele não vai até o seu estoque. O básico bem feito ali na entrada, vamos dizer, né? E assim, quando eu falo do básico, às vezes é o tal do ponto cego. O cara tem lá uma bendita de uma folha de sulfite que tá lá há 3 semanas, que já tá suja, respingada, e tá lá dizendo que ele tem o melhor hambúrguer que você compra aqui. Então faz um negócio que vai custar R$2 numa gráfica plastificado e coloca, já que é uma placa que vai ficar ali sempre, não faz na folha. Porque isso demonstra um comportamento de descaso com os produtos. Mas é uma folha, eu acho que você está sendo radical. Mas o seu cliente hoje, ele percebe em cima daquilo que você não está comunicando. É a comunicação não verbal, né? Ele está vendo aquilo. Aí você fala, não, mas aqui é a melhor carne. Mas eu não consigo ver a sua loja me entregando a melhor carne. E aí sim, Gabriel, eu diria que tem muito sentido em melhorar a embalagem.
Qual a melhoria da embalagem? Primeiro, a melhoria sanitária, que é você acondicionar ela melhor sob uma condição de vácuo ou de temperatura, que aí você conserva ela de formas diferentes, reduz desperdício, reduz quebra de estoque, reduz perda, reduz furto, inclusive, a exudação da carne. Então, você consegue controlar muito mais aquelas unidades que você desossou, que você porcionou na caixaria. Então, isso resolve um problema até lá atrás de custo que eu estava dizendo. Quando você embala ele a vácuo, se você embala ele a vácuo e você não comunica, a tendência... Meus clientes falam isso. Ah, embalei a vácuo, o cliente parou de comprar. Porque ele tá dizendo que tá igual do mercado, e no mercado não tem qualidade. Então, assim, você coloca Não é carne ele... fresca, né? Não é carne Assim. fresca. Você fez o mais difícil, que é embalar, mas não comunicou por que tá embalado, para quem tá embalado, o que você faz com aquele produto embalado. Então, se for para embalar e não fazer o caminho completo, cuidado. Porque pode ser que você coloque um custo, incorpore, vai resolver a questão do estoque, mas vai diminuir a venda. Aí não adianta, porque o produto perecível não vendeu, você faz o quê? Tira do vácuo, põe no balcão. Aí você já gastou o vácuo, já gastou com a máquina, o produto já tá com menos qualidade, não vendeu, e você vai ter que baixar o preço. Então, não faça. Quando você embala a vácuo e coloca a comunicação, por que está embalado a vácuo? Por que você tem um produto cortadinho em cubo, outro cortadinho em tira? O que você faz com o de bife? O que você faz com em cubo? Por que o de cubo teria que ir na panela e o de bife não? Perfeito. Se você faz essa comunicação e o cliente te dá esse voto de confiança porque teve um cara lá na frente para falar com ele, Sim. que em geral é o dono, Sim. esse cara leva. Aí é o que você falou naquela hora. Ele levou. Ele fez, ele sentiu confiança, ele não precisa mais voltar na tua loja. Perfeito. Ele não quer. Eu falo para meus clientes a duras penas. Ninguém quer ir num açougue hoje para comprar carne. Ele quer ir para conversar com você, para provar uma linguiça, para ver o vucu-vucu, mas para comprar carne. Sim. Amor, acabou o bife, vai lá comprar porque tem que fazer a comida para Pedro e para Maria. Puta merda. Ele fica puto. Ele não quer ir no seu açougue pra isso. Então, se ele entendeu que ele pode comprar com você online, vai chegar cortadinho, bonitinho, sem surpresa, naquele porcionamento, Já era. ele fideliza. Já era. E aí vem uma tendência que foi muito falada esse ano também, vai ser muito falada agora nesse ano, que é o Instant Commerce. Puta, eu odeio o termo em inglês, mas deixa eu explicar. Isso vem uma tendência de fora. Perfeito. Que tem tudo a ver com o bife. Não tem como a gente não falar disso aqui. Tá. Os grandes definiram seu posicionamento. Grandes supermercados, grandes atacados, definiram. Eles vão vender no atacado, atacarejo. Os médios estão ferrados. Os pequenos, eles têm uma expectativa do público. Atender rápido. O grande nunca vai atender rápido. O pequeno tá querendo competir com o grande, vendendo os mesmos produtos com a ineficiência da logística e do atendimento. Perfeito. Se esse cara, ele não fizer o que esse não tá fazendo, o que faz eu comprar nele e não no outro? Exato. O preço do outro vai ser mais barato, é óbvio, ele compra múltiplas vezes mais do que você. Sim. E aí que eu digo, esse cara que embala a vácuo e preferencialmente congelado, em porções pequenas, com uma dor direcionada, Perfeito. qual é o tempo dele de preparo quando ele recebe um Perfeito. pedido? Muito O tempo dele chegou o pedido. Esse cara quer 300 gramas de frango picadinho, 800 gramas de bifinho cortado em 1 centímetro, ele faz assim, ó. Pega o estoque, monta a caixa e foi. Ele não falou com ninguém do açougue. Deixa ele de não ser uma teve que ver se teve manipulação estoque de matéria-prima. Não, tá pronto. Sim. E aí esse cara daqui, ele fica reticente porque ele fala, meu cliente não quer carne congelada, nem porcionada, embalada a vácuo. Eu falo, não use você como seu cliente, porque são pessoas diferentes. Perfeito. A maioria fala, eu abri um açougue porque na minha cidade não tinha nenhum açougue que me atendesse. Bom, se você abrir um açougue para se atender, você criou uma estrutura cara. Tem muita gente que vem na primeira sessão e fala assim, eu quero abrir um açougue porque na minha cidade eu não consigo comprar carne. Eu falo, tá, mas os seus clientes são você? Você é um espelho do seu cliente? Se não for, esquece. Sim. Sempre que eu falo disso, eu lembro de uma época, tem uma tia minha que vendia brinco na praia, quando eu era bem pequenininha. E às vezes eu ia pra praia passar as férias com ela e eu ia junto, né? E ela ia lá com os brincos e tal, ela, minhas primas. E brincos de 80, 90 reais, isso há muitos anos atrás. Eu falava assim, ninguém vai comprar. Eu comprava brinco de 2 reais, tipo, na lojinha de 99. Eu falava, como é que alguém vai pagar 90 reais um brinco na praia? Sim. E ela destruía de vender, destruía as madame ali tudo na praia, porque ela era a única que vendia semijoia. Só passava a gente vendendo breguice e ela vendia semijoia. Ela estourava de vender. Show. Ela não era o público-alvo dela. Eu não era o público-alvo dela. Se fosse, Mas ela teria conhecia quem quebrado. era. Mas ela sabia.
Ela sabia exatamente como fazer. Show. Então, esse cara que tá aqui, que é o pequeno, se ele não entender que o negócio dele é receber um pedido agora, em 30 minutos tá na sua casa, Perfeito. o cliente vai tender a comprar desse. Perfeito. Porque já que os dois me entregam em 4 horas, eu vou comprar de quem tá mais barato. Perfeito. Não, e aí eu acho que tem mais um ponto, né? Não somente tempo, eu acho que o grande diferencial do pequeno é a que a gente mandou de comunicação. É você saber que tem alguém ali do outro lado que preza pelo produto que tá colocando na sua casa. Perfeito. Quando você vai no supermercado, você sabe que, pô, pro Sou pão mais de um. açúcar vender, eu não sou ninguém. Eu sou mais um. Mas se essa pessoa se torna aquele que a gente falou, se posiciona bem no digital e consegue expor, pô, aqui, gente, olha, eu entro muito no que você falou também nessa questão de mostrar o porquê de você estar fazendo e não simplesmente empurrar. Ó, agora é a vácuo, toma. Não, cara, é assim por causa disso. E tentar martelar um pouco, acho que essas pessoas, às vezes, persistem pouco, acham que na hora já vai virar a chave, não é assim. Então, Exato. pô, ó, é assim, gente, olha, como é que funciona, olha o processo, como é que é. Então, eu acho que, pra mim, esse é um dos maiores diferenciais do pequeno, é ele conseguir falar que, olha, eu como essa carne. Eu estou botando na sua mesa o que eu boto na minha mesa. Pera em jogo, né? Então, assim, Tá ali. isso acho que é o maior, é uma das maiores sacadas, porque até essa questão de tempo, putz, tá ficando cada vez mais difícil competir, né? Minha mãe mesmo é um exemplo gigante disso, que, cara, tem dia que eu tô lá em casa, aí minha mãe pede amendoim. Amazon. Eu falo, como assim, mãe? Ela fala exatamente isso. Ah, não, olhei aqui no supermercado aqui da rua, falava que só entregava amanhã às 18 horas, eu entrei na Amazon, eu entregava em 12. A Amazon tá me entregando amendoim. Assim, é uma loucura você Porque pensar o eles quão ficaram rápido eles bons estão. no last mile, né? Exato. Eles dominam o last mile. Isso E é aí tem o absurdo. cara do pequeno que ele fala assim: eu quero atender a minha cidade inteira. Você vai perder o seu maior potencial de diferenciação, que é isso que você falou, de conhecer o cliente, de estar lá, de olhar no olho, saber o nome, saber quem é, e a velocidade de entrega. Porque a partir do momento que você começa a abrir o seu Perfeito. raio, Perfeito. você passa a ser menos específico. E ser inespecífico hoje é um problemão. Perfeito. É um problemão. Então, o caso da Amazon é interessante porque se você for comprar qualquer coisa na Amazon, em geral, para essa entrega full, que é a mais rápida, você vai pagar um percentual a mais. E hoje o que eles trazem é que o cliente, ele de fato prefere pagar a mais, sabendo que tem aquela opção. Às vezes, ele só quer que chegue mais rápido, ele nem precisa que chegue, Exato. ele só quer que chegue, ele quer a opção. E ele fala, eu posso pagar mais, por que você não me dá? Sim. E a maioria dos açougues não dá nem a opção de falar, Perfeito. quer uma entrega expressa? Sim. Mas ninguém iria pagar. Cara, põe. Sim. Eu sou do tipo que pagaria a mais. Sim. Pô, você tá num churrasco, acabou a carne, olha que desprazer. Fui num casamento recente agora, e eu tomo muito pouco álcool, muito pouco álcool. E eu cheguei no casamento, não tinha vinho, só tinham drinks de tudo quanto é tipo, cerveja e tudo mais. E aí meu marido, a gente tava num casamento, numa outra cidade, a gente falou, bom, não tem vinho. A gente, hoje a gente ia tomar uma tacinha e tal, o que a gente fez? Pedimos num delivery de bebidas, que é numa cidade que a gente não conhecia. Tá. Chegaram 2 garrafas lá em, sei lá, 25 minutos. Pagamos. A gente olhou até o preço e a gente falou, nossa, tipo, 30% a mais que no supermercado. Sim. Porque eu não ia sair do casamento, pegar o Conveniência, carro, procurar um supermercado. Perfeito. Só que a maioria dos pequenos, eles não percebem, porque eles não pagariam por aquilo, eles não percebem que o cliente deles está com potencial de pagar. Aumenta não só ticket médio, mas aumenta a satisfação, recompra e aquela coisa. O cara resolveu meu problema. Você resolveu o problema, você não vai ser esquecido. Sim. E a comunicação que você trouxe. Então, o varejo pequeno, ou o varejo de proximidade que a gente fala, o varejo muito... o varejo da conveniência, o varejo de bairro, ele tem um potencial de ter um trabalho com dados que o grande não vai ter. Perfeito. Há alguns anos, desde 2019, o primeiro curso que nós fizemos, eu falava assim, se o cliente foi no seu açougue com um cachorro, e você viu ele lá na hora que você tá fazendo o cadastro dele, pergunta, como não quer nada. Que legal seu cachorro, como é que ele chama? Você vai ter um campo observações. Você vai colocar, tem um poodle que chama Toby. Na próxima compra desse cara, quando você fala assim, e o Toby, como é que tá? Você não precisa gastar R$1 no tráfego pago. Esse cara nunca mais sai da tua loja. Perfeito. Porque ele fala, caramba, esse cara aí, ele se importa comigo. Sim. E hoje em dia, mal e mal, o povo coleta cadastro porque acha que atrapalha no processo de caixa. Meu caixa fica lento. Vai perder espaço pro cara que recebe. Outro dia eu fiquei pé da vida com a Pets, eu falei, cara, eu não me autorizei a Pets a saber tanto assim de mim. Veio uma mensagem e falou assim, está na hora de dar a vacina da Tera. Eu falei, pô, como
Sim, eu lembrava que tava na hora de dar a vacina. Adivinha o que eu fiz? Eu fui na Pets dar vacina, podia ter Sim. dado em qualquer outro veterinário. Sim. Fazia um ano que eu tinha dado a vacina. Sim, Mas eles fizeram o cadastro. perfeito, Pera tomou vacina, dia tal do tal, e eu fui lá agora, 2 semanas dar. perfeito. Então, dado, de fato, ele traz essa personalização, mesmo quando você não tenha que ter uma ultra personalização. Perfeito, perfeito. Simples assim. E aí tá vinculado com o que eu falei da questão que você me perguntou da embalagem a vácuo e tal, até pra saber explicar pra esse cara se ele tem potencial de comprar uma embalagem, Sim, um produto super embalado. Ou não, ele é o cara que quer levar a peça mesmo, tá tudo certo. exato. Eu acho que essa questão de conhecer o público é muito mais melhor do que você tentar entrar em tendência, né? Porque às vezes o teu público não tá buscando Não aquilo. tá. Ele tá buscando outra E coisa aí ele vai totalmente falar, diferente. cara, sério que você colocou isso aqui, mas não tem nada a ver, tava indo tão bem, agora você se queimou com isso. Exato. Tem um negócio que eu vi essa semana, o Alan Barros falando. O Alan Barros é um super bambam de varejo. E aí eles falaram assim, sabe por quê? Tem tudo a ver com isso que você traz da comunicação, dessa empatia, de saber que você vai numa loja que a pessoa conhece você, seu cachorro, seu filho, né? Viu crescer suas crianças e tudo mais. Então, assim, na década de 80, a maioria das gravadoras quebraram. E a maioria das bandas, não. Por quê? Se as gravadoras e as bandas fazem a mesma coisa praticamente. A resposta para isso é: as gravadoras tinham clientes, as bandas tinham fãs. Era isso que Pum. mudava. E aí eu pergunto, o cara que tem açougue, será que ele tem cliente ou ele tem fã? Será que se vier a crise vai ser igual a gravadora que vai quebrar? Ou vai ser o que é justamente o que vai segurar as vendas dele em cima? Perfeito, Eu não crio fã se eu não conheço o cara. perfeito. E se você não conhece, assim, acho que é muito mais fácil você contabilizar isso com dados e deixar para qualquer pessoa consiga trabalhar e personalizar o seu cliente do que simplesmente você achar que você vai conseguir tudo também, né? Vai. Porque tem essa questão de, Vai. às vezes o cara fala, não, eu não preciso ter um campo de observação, não preciso ter sistema. Por quê? Ah, porque eu sei quem é meu cliente. Quando eu chego aqui, eu sei. Beleza, o dia que você viajou, como é que vai ser o atendimento do seu negócio? Como é que o caixa vai falar, pô, oi, Gabriel, tudo bem? Cara, o último pedido, como é que foi? Eu vi aqui que... Uhum. Então, assim, eu acho que também tem isso. Às vezes o dono de açougue, o dono de varejo, assim, também, ele tem muito essa pegada, não, mas eu conheço meu cliente já. Eu já sei tudo dele. Perfeito, mas aí, você vai ficar a vida inteira ali, todo dia você vai estar no caixa. Como é que você vai ser um líder? Se você tem que estar todo dia na operação para a operação rodar, né? Sim. Então, isso é um grande problema aí. É. E como que você... Vou te instigar um pouco agora. Como é que você faria para conseguir fazer essa transição, então, de clientes para fãs? Qual que você acha que é o caminho para a gente conseguir concretizar esse pensamento? Já falamos sobre isso e eu vou voltar. Você tem que saber de fato qual é o problema dele hoje que você tem condição de resolver com consistência e excelência. Resolver problema, você se torna fã. Não tem jeito. Em contrapartida, se você minimamente não consegue atender uma expectativa que você mesmo gerou, você vai conseguir conquistar um hater, que hoje tem Perfeito. sido mais comum. As Perfeito. pessoas não deixam de comprar com você porque elas acharam outro lugar. Elas deixam de comprar com você porque você não entregou algo para ela que ela esperava. Perfeito. Ela sai da tua loja, se você estiver atendendo todos os pré-requisitos, dificilmente um time que tá ganhando, ele vai mexer. Sim. Ele não vai falar assim, vamos testar um açougue novo? Perfeito. Ele não vai. Então, o que eu diria? Cara, conheça muito bem o problema que você resolve. Conheça o problema que o seu cliente tem e resolva-o com excelência. Exemplo, hoje, os meus clientes lá atrás do Território da Carne, eles viam eu postar dicas de carne. Sim. Eles me buscavam querendo saber o quê? Mais sobre carne. Uhum. E eu dizia, mas seu problema não é entender de carne. Seu problema é entender de gestão. Perfeito. Então, eles se aproximavam de mim por uma coisa que nós tínhamos em comum, mas se eu entregasse uma aula de carne para eles iam repelir e daqui Sim. a pouco iam estar buscando outra pessoa que entregasse Perfeito. o que hoje a gente entrega. Então, é o famoso vende o que ele quer, entrega o que ele precisa. O seu cliente, muitas vezes, acha que o que ele quer é estar num lugar descontraído, com música, tal, não sei o quê, quando na verdade o que ele quer é abrir a geladeira e sempre ter carne lá, porque Sim. é um saco não ter carne quando ele Sim. quer alguma coisa. Sim. Ou receber a carne em 5 minutos, ou 10 minutos, ou whatever o que seja, ou receber os elogios, eu falo. Às vezes você tá vendendo um contrafilé, né? Aí você fala assim, não, porque esse contrafilé veio da novilha tal, de não sei o quê, e manda característica no cara. Só que o que ele quer? Ele quer na hora que ele sirva, que o cara fala, cara, eu nunca comi um churrasco tão bom. Perfeito.
Aí o cara enche, infla o ego, o Sim. peito e fala, eu sou o melhor churrasqueiro. Não, você comprou Sim. muito bem uma boa carne. Sim. O seu açougueiro te fez 80% do trabalho e você só não estragou. Sim. Que dá pra estragar também uma carne boa, mas o que esse cara quer na hora? Na hora ele não quer explicar de onde veio aquela carne. Ele quer meramente receber essa injeção de ânimo, que às vezes ele não recebe da esposa, não recebe dos filhos, e o amigo valorizou, ele tá querendo inflar ali. Sei, perfeito. Tudo sobre ego, no final das contas, né? Vamos dizer E aí, assim. quando você entende muito de gente, quando eu fui fazer meu MBA no varejo, as aulas que eu mais amei foi antropologia. Eu falo que se eu fosse fazer uma próxima graduação, eu certamente estudaria antropologia, porque é quando você entende o comportamento humano na origem, como é que a gente responde a estímulos, como é que a gente, de fato, se frustraria com alguma coisa que pode parecer óbvia, mas não é. Então, quando você pergunta assim, tá, como é que eu transformaria esse cliente em fã? Resolva algo que ele não consegue ou não quer resolver sozinho. Perfeito. Simples assim. Quer um exemplo? Cheguei ontem no hotel. Peguei um hotel bom. Não vou citar nomes, prometo. Peguei um hotel bom justamente porque em vezes passadas de viagens eu me violo, digo, meu, uma viagem tão rápida, eu vou dormir num hotel qualquer ali, e aí eu chego, fico puta da vida com a minha decisão. Então eu falei assim, bom, vou pegar um hotel bom, um quarto legal e tudo mais, tá. Quer ver? Chego lá, entro no quarto, tomo banho, ponho camisola, vou abrir o frigobar pra tomar uma água, não tem. Bom, tudo bem, é normal não ter água, aí você liga pra recepção, a pessoa fala, não tem serviço de quarto, tem que descer. Aí eu digo, eu nunca mais me hospedo nesse hotel. Não tem a ver com a cama, o travesseiro, podia ter um lençol de 12 mil fios. Eu não tinha a possibilidade de ter alguém nem que eu pagasse. Eu falo assim, quanto custa pra você me trazer uma água no quarto, no 14º andar? Não tem, não posso sair da recepção. Isso me deixa profundamente distante da expectativa de ser fã. Em contrapartida, poderia estar num hotel muito mais simples, que a pessoa chega e fala, olha, aqui a gente, né, é um hotel familiar, sou meu marido que cuida, a gente vai dormir a partir da meia-noite, mas se precisar de qualquer coisa, meu WhatsApp tá aqui, a gente te entrega. Não tem a ver com a estrutura, com ter uma parede linda, maravilhosa, tem a ver o quanto que você sabe que naquele momento o cara só quer ter a sua disponibilidade. Sim. E eu tô citando a água, podia ser qualquer outra coisa. Pode ser que tenha cliente que ali queira, sei lá, uma música ambiente no quarto. No meu caso, era a conveniência da água. Então, eu diria assim, Gabriel, hoje como é que os meus clientes se tornaram nossos fãs e o Território da Carne tem esse componente muito humano por trás? A gente se importa de fato. Todas as sextas-feiras a gente faz uma reunião que chama Serviço de Encantamento ao Cliente. É uma reunião de 2 horas com a equipe inteira que a gente começa avaliando todos os NPS, como é que eles preencheram dizendo, a aula foi longa demais, foi curta demais, faltou material, não faltou material, queria um atendimento e não tive esse atendimento. Qualquer coisa, em geral, são elogios e a gente se preocupa muito com os elogios, porque elogio é um perigo. Elogio é um perigo de você falar assim, somos foda. Ótimo. Eu falo, tá, mas o cara fez um elogio, mas ele comentou aqui, ó, na entrelinha, ó, é maravilhosa a aula quando começa assim, mas não sei o quê. Então esquece toda a primeira parte que a gente já domina. Vamos pra segunda, que é um ponto fraco. Isso faz com que a pessoa vá se tornando cada vez mais um admirador, porque ela fala assim, pô, essa empresa se importa comigo. Então eu acho que a palavra mágica aqui é se importar. E importar, como diz o nosso querido filósofo Cortella, é portar pra dentro. Você porta para dentro aquilo que para você é importante, certo? Aquilo que para você é relevante. Então eu digo que uma empresa hoje que quer ter fã, ela tem que ter um propósito muito bem definido. Ela tem que de fato inovar, como a gente falou, errar rápido, corrigir rápido, e ela tem que buscar ser excelente no que ela se propôs. Em uma coisa. Se ela for excelente em uma coisa, ela já é melhor do que 90% dos medianos em várias outras coisas. Perfeito, excelente. Eu acho que essa questão de que a gente sempre trouxe lá no início, né, de você ter um ego controlado. Assim. Cara, você tem que ser permissivo. Se você é pequeno, entenda que você é pequeno. Não tenta ser o cara aquele cara galudo, pô, que eu sou dono de um negócio pequeno, mas eu já vou me portar como se eu fosse o CEO da Apple, assim. Porque tem gente que é assim, você entra em negócio, assunto pequeno, a pessoa não quer nem olhar pra você, como se você estivesse fazendo um favor por estar comprando ali. Você vê aqui, não, verdade, é a melhor carne. Não, se você é cliente... Agora, se você, por exemplo, você entra como um parceiro que você quer ajudar a vender para ele. Ele fala, quem é você para vir na minha loja me oferecer um produto? Sim. Imagina você enquanto solução on-beef. A pessoa, ela deveria agradecer que tem alguém se importando em desenvolver uma solução que vai resolver o problema do negócio dele. E hoje, né, a gente vive num mercado capitalista e eu amo a expressão capitalismo consciente.
Não adianta pensar que é ONG. Ah, eu tô aqui para te ajudar filantropicamente, eu recebo uma verba do governo, que se receber também é um problemaço, né? Sim. Instituição que vive de, né? Enfim, não é o caso. Mas, poxa, pra que ter o ego inflado? Às vezes você é pequeno, você citou, né? A pessoa é pequeno, quer se portar como grande. Pequeno é muito mais um estado de espírito do que uma condição física, de uma Perfeito. condição contábil. Perfeito. Você pode ser pequeno tendo 50 lojas Sim. e milhões de faturamento. Sim. Se seu comportamento não permitir essa humildade, você sempre crescer. E o contrário é verdadeiro. Tem gente dono de uma loja desse tamanho que vai ser gigante. É o que eu falo pra você. Você vai ser gigante. Por quê? Porque você começou com essa humildade de falar: pô, eu não sei direito do mercado, mas eu quero resolver, eu quero solucionar. Eu vejo muito mais potencial em quem vem de fora do mercado para solucionar o mercado do que quem tá no mercado com uma visão míope Sim. e muitas vezes Vício, fala: né? eu Muito vou vício. resolver, e aí é aquela questão do ego novamente. Então, Gabriel, eu digo assim, independentemente do setor que a pessoa esteja, os maiores inimigos nossos somos nós mesmos. Isso é um fato. A gente se projeta no outro para a gente esconder as nossas fraquezas, as nossas pequenezes, se é que existe Perfeito. isso. Vamos ser um pouquinho mais transparentes, né? E a gente está muito feliz no TC que a gente tem conseguido uma comunidade que eles verdadeiramente se ajudam. E não é incomum Isso a é gente excelente. escutar eles falando: poxa, eu nunca imaginei um dono de açougue ajudando o outro. Sim. Eu nunca imaginei um dono de açougue visitando a loja do outro e o outro falando: ó, eu errei aqui, eu errei acolá, você não precisa errar. Em geral, o povo fala assim: já que eu errei, eu quero que ele se dane muito mais. Primeiro. Sim. Em geral, a pessoa pensa isso. Porra, mas aí é um puta de egoísmo, né? Sim. Amanhã é você que tá num impasse, que vem alguém que já resolveu, Exato. e é a reciprocidade. Entrega primeiro que você vai ver se o universo não te devolve. Sim. Então lá a gente tem conseguido isso, sabe? De mostrar, poxa, como é que você resolveu essa fraqueza? Como é que você transformou seu cliente num fã? Como é que você melhorou o custo? Pô, eu Perfeito. coloco a conta de luz como custo fixo ou variável? Pô, você paga. Detalhes, né? Detalhes. Detalhes faz a Detalhes. diferença. É a folha de sulfite que você É a falou folha lá de atrás. sulfite. É uma coisa que falou, não, isso aqui não tá nem aí, não. Eu acho que, na verdade, o grande salto para você ser excelente tá nos detalhes. Assim, é naquela pequena coisa que ninguém tá fazendo direito, que você faz direito. Uhum. E às vezes, se você fizer só isso direito, como você falou, você vai ser totalmente visto de forma diferente pelo público. Isso aí. E tem uma coisa, entrando também, assim, agora um pouco mais. Juntando todos os assuntos que a gente trouxe, mas muito no universo do açougue, que é essa questão de ego, essa questão da pessoa ficar ali dentro. E eu acho que um dos grandes de custo, que é aquela famosa dúvida na pessoa, né? Pô, e aí? Desossa ou caixaria? Porque eu acho que engloba tudo, né? Envolve aquela questão de custos que você, putz, a pessoa para conseguir fazer uma precificação numa desossa é muito mais difícil, porque Uhum. na verdade envolve um rendimento interno ali, né? Uma indústria dentro do varejo. Sim. Envolve aquela primeira questão de liderança, porque, cara, agora você não precisa ficar mais desossando o dia inteiro. Você vai fazer o que agora da sua vida? Como você vai agregar valor pro seu negócio? Então, assim, Muitos não tiram muda. a desossa por isso, viu? Então assim, e aí, meu Vou ter que amigão? trabalhar. Agora você vai ter que ser um líder de verdade. O que você vai fazer? E também, eu vejo que é uma dor muito latente, então, questão de estoque. Pô, meu produto é fresco, não vai ser mais fresco. Como é que você enxerga? Pra onde você acha que é mais interessante as pessoas olharem dentro dos negócios delas? Tá. Bom, eu não acho, tá? O mercado tá aí para dizer o quanto que funciona mais ou menos um ou outro. Eu não vou entrar no mérito tributário da coisa, porque é um universo muito grande. Você tem alguns benefícios tributários, tanto em caixaria quanto em desossa. Mas pensando em desossa, você começa já numa dinâmica de a minha demanda é puxada ou empurrada? Perfeito. Varejo com demanda empurrada é cagada. Porque o que é demanda empurrada? Eu tenho isso. Toma. E aí mata tudo que a gente acabou de falar. Sim. De conhecer o comportamento, dado, papai. Você não tá resolvendo um problema do cara, você tá resolvendo um problema teu. Sim. Ó, pra resolver o meu problema, você precisa comprar nessa proporção do boi. Perfeito. E depois de passar por alguns anos por indústria e ver como que funciona a área de PCP, que é o planejamento de produção, e PMP, que é entre matéria-prima, a produção e a venda, cara, nunca você vai conseguir competir com o frigorífico. Nunca. Por quê? Porque ele tem contratos internacionais, ele vende dianteiro para um país, ele vende traseiro para outro país, ele vende especificamente um corte que aqui tem pouca saída para um contrato que vai atender lá os Emirados. Sim. Então, assim,
Você não vai conseguir fazer isso numa escala pequena. O que vai começar a acontecer? Você vai ter que começar a pensar muito como você transforma esse tipo de produto, ao invés de você pensar como você resolve o problema do cliente. Então, é fato, você tem Perfeito. poucas horas do dia. Todo mundo tem horas limitadas, iguais em geral. Como é que você quer usar essa hora? A gente já vai falar de custo, mas se eu fosse falar só desse primeiro fator, que é demanda puxada ou empurrada. Se você quer usar seu dia para pensar como você empurra um produto ao invés de como você resolve um problema, Perfeito. tem um limite. Vai chegar num ponto que você não vai mais conseguir fazer isso. O seu cliente vai começar a não ir mais na sua loja. Sim. Porque ele vai falar, toda vez que eu vou lá, ele quer me empurrar um negócio. A menos que você seja tão bom que você tenha destino para todos os produtos. Você vende para restaurante, você vende para atacado, você vende para marmitaria, você vende... Porque é humanamente impossível vender na proporção do boi só para consumidor final, se você tiver que fazer tudo dentro da loja. Porque você tem que ter uma mini indústria. Aí você já não é mais açougue. Perfeito. Como é o caso do Joel, como é o caso de vários alunos que a gente tem que tem selo de inspeção, ou estão tirando o selo de inspeção, que ele tem uma mini indústria, ele faz hambúrguer, ele faz embutidos, ele faz espetinho, porque aí sim você consegue dar destino. Agora, se você for um açougue convencional, produto no balcão, que você tem que dar destino para 250, 280 quilos de uma carcaça que você desossou, vai tirar o osso, decide se faz com osso porque o rendimento aumenta, decide se faz sem osso porque o rendimento diminui. Aquele produto lá, tá lá o reloginho, ó. Sim. Clic, 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 clic. Aí você fala, meu Deus, são muitos prazos para equilibrar. E a pessoa entende, né? O Joel, ele abriu esse... Ele entende. Ah, agora eu tenho esse braço. Ele não tá empurrando. Ele tá, ó, eu tenho esse braço. Exatamente. Vou atender uma demanda. Exatamente. Por isso eu criei. Não simplesmente vou fazer assim, pra empurrar. E ainda assim, quem entende tá saindo cada vez mais da caixaria e hoje, da desossa. E hoje eu tenho vários alunos que já não querem ouvir falar de uma carcaça entrando no açougue deles. Por exemplo, Elian, que hoje é padrinho do TC, Sim. lá no Rio de Janeiro. Ele falou, eu era do tipo açougue raiz, tem 40 anos de loja, Sim. doçava e tal, e fazia acontecer. Eu comecei a migrar com calma, porque você tem que fazer uma homologação desses fornecedores, Sim. validar a qualidade. Tem muita gente que coloca cocô embalado a vácuo e quer Sim. te embalar e vender como carne. Então tem que ter esse cuidado para você não perder o seu cliente nem a confiança dele, mas ele quer ver carcaça de longe, ele não quer que entre na loja dele, porque ele sabe que fica muito mais tempo para fazer a transformação, fica mais suja a loja, tem que higienizar mais, tem que ter mão de obra especializada, que é um ponto super frágil dentro do açougue. Então, as pessoas que de fato testaram a caixaria, elas não retrocedem mais. E aí eu falo retrocede intencionalmente, porque Perfeito. no meu ponto de vista é retroceder. Se você tem uma loja, varejo vende, indústria manipula. Indústria transforma. Indústria pega uma coisa e transforma em outra. O Sim, varejo perfeito. vende. Qual é o significado de varejo? Retail. Retail é eu retalhar isso. É eu transformar em pedaços pequenos para vender. Perfeito. Pedaços pequenos. Olhando pro consumidor, né? Porque o consumidor não compra do jeito que a indústria quer vender. Exato. Você é um estoque do consumidor intermediário. Exato. Ele não quer a casa dele cheia, ele quer poder ir lá pegar. Se ele quiser pegar 10 vezes por dia, você tem que estar lá preparado para 10 vezes por dia. Perfeito. O que acontece se você estiver dentro de uma sala de desossa, desossando? Você não tá lá na frente. É aquilo que a gente já falou. Então, esse é um primeiro ponto. É a questão do varejo de demanda puxada versus empurrada. Demanda puxada sempre vai ser puxada pelo cliente. E aí, o cliente te puxou isso, você vai atrás da matéria-prima que você precisa. Na proporção, pode ser que você precise mais de dianteiro, mais de traseiro, mais do corte A, mais do corte B, mais do corte C. Mas, André, ao invés de eu pagar 21,30 num dianteiro, eu vou pagar 34 numa paleta. Vamos fazer a conta juntos? Ninguém que pega um corte, uma carcaça de R$21, fizemos dessa semana uma desossa, Perfeito. tem um custo efetivo real abaixo de 30. Então, só ao desossar, eu não tô nem pondo custo de mão de obra, produto de limpeza, nada. Rentabilidade, né? Porque às vezes muda totalmente na mão da pessoa. Muda ali. e aí ele tem um estoque que ele tem que vender. Sim. Então, se eu pegar um dianteiro, que eu paguei R$21,30, ao desossar ele, porque eu tirei osso, tirei sebo, tirei a para, tirei tudo que tinha, ele já, o custo efetivo real dele já passou para 30. Quanto que eu precisei para pagar esse desossador? Quanto que eu precisei agora que eu tenho mais estoque? Então, mais estoque é mais dinheiro parado. Perfeito. Eu demoro mais para fazer o giro. Vale a pena pagar 32 numa paleta? Vale. Vale, porque você vai comprar a paleta na quantidade que você precisa. Você vai transformar ela em cubo, em bife, em espeto, seja lá o que for, com o mínimo de quebra. Ah, mas meu fornecedor tá me entregando um produto sujo ainda. Pede para ele limpar. Ele vai te cobrar mais. Óbvio que ele vai te cobrar mais. Melhor para você. Sim. Quando chega, você tira da embalagem e você só porciona. Você não tem que ficar limpando aquela mochibada. Ah, mas se eu limpar aqui, eu já tenho o açougueiro já tá aqui para limpar. Tá, mas você confia na mão do açougueiro em 100% dos dias da vida dele? Sim. Ele não pode se um dia tirar... não for, né?
Se um dia, eu não vou nem cogitando ainda uma falta. Às vezes tem gente que pega roubo dentro do açougue e não manda o cara embora porque fala: se eu mandar ele embora, eu não tenho quem desossa. Aí você tá com um ladrão dentro da tua loja, porque é isso, quem rouba é ladrão, Sim, que seria um crime, e você fala: meu, eu tô entre a cruz e a caldeirinha, porque se eu mandar ele embora, eu não tenho quem desosse. perfeito. Então, olha a quantidade de assuntos acessórios que você tem que gerenciar quando você fala assim: mas meu cliente quer carne fresca. Aí eu falo, meu Deus. De repente, se eu quisesse um iPhone de madeira, será que eu ia conseguir comprar um açougue de madeira porque madeira é mais sustentável? Eles iam Perfeito. criar todos os componentes que fossem compatíveis com madeira, porque a Andrea quer um iPhone de madeira, e fala assim: linda, pro que você precisa, esse aqui é o melhor. Sim. Eu vou atrás das matérias-primas. E até porque eu acho que uma coisa muito engraçada nesse mundo é que as pessoas elas compram carne fresca, chega em casa e E congela. congela. Então, assim, tá muito mais no hábito da compra, a como você força o mercado a comprar, porque às vezes você também pega tanta dor. Ah, não, mas isso é ele, isso é ele, Uhum. isso é ele. E na verdade não é isso que é ele, isso é você refletindo o que você acha dele É. e que não, na verdade, o que vai acontecer pra ele aquele dia, né? Na Exato. situação que ele tá buscando. Eu acho que tem o cliente da carne fresca e a gente tem que trazer a nomenclatura aqui, né? Carne fresca é diferente de carne resfriada. Sim, Carne fresca é uma carne que foi abatida há 7 dias, tá no açougue, já tá pronto para manipular, fresca. Então, na nomenclatura, ela traz o frescor de ser recente. O perfeito. que eu acho, perdão da expressão, não vou falar, mas muito pior, porque uma carne não maturada, ela tem até 25% menos de maciez, Sim, a depender do corte, a depender do boi, a depender da característica toda. Então, eu sempre vou preferir uma carne bem embalada a vácuo, perfeito. resfriada ou congelada. Eu sou do time da congelada. Por que eu sou do time da congelada? Por quê? Aí vamos pro lado da zootecnia, um pouco lado da técnica da parte bioquímica da carne. A carne ela é um conjunto de proteína, gordura e água. Simples assim. A proteína tem um componente, vários componentes, entre eles enzimas. As enzimas, elas atuam diariamente na temperatura de resfriamento. Então, enquanto resfriada, você nunca tem uma carne com a mesma característica de ontem. Hoje ela é Perfeito, diferente de amanhã, que ela é diferente depois de amanhã, que ela é diferente depois de amanhã. Então, assim, o que garante que essa carne vai ter um padrão? O congelamento. perfeito. Então, eu sou do time do congelamento porque depois que eu estabeleci que eu quero 20 dias de maturação, eu porcionei e congelei, todas as carnes daquele lote são iguais. Se Perfeito. eu não congelo, e essa aqui for da desossa anterior, e essa for da desossa atual, se eu comprar um pacote desse, esse aqui vai ser diferente desse. Simplesmente porque a carne, naturalmente, ela vai tendo a maturação acontecendo Perfeito. diária. Não quero que a maturação aconteça, congela. Aí ela já não é mais uma carne resfriada, mas nada impede ela não ser fresca. Você pode pegar uma carne fresca, porcionar e no dia 4 da vida dela você congela. Ela vai ser fresca. Ela foi congelada enquanto fresca. Perfeito. Então eu pergunto assim: não, mas meu cliente aqui, ele quer ver a carne, não sei o quê. Mas por quê? Aí a gente tem que ir para os fatores Perfeito. culturais. Perfeito. Culturalmente, Gabriel, o que acontecia muito lá atrás? Isso vem muito com o acontecido da carne fria. Foi um movimento que aconteceu há alguns anos atrás, que era, lá no norte, existiu muito aquele lance, a carne fria, uma carne que era fria, era uma carne que não era do abate do dia. Porque lá é muito comum você ter um abate clandestino, abate ali na folha de bananeira e vem para os açougues. Então, a carne quente era uma carne que foi Hum, recém-abatida. tá. No dia seguinte, se eu fosse no açougue e eu pegasse na carne e ela tivesse fria, era a sobra do dia anterior. Só que pra Putz. pensar, era uma carne pendurada, com as mosconas ali andando e Sim, tal. Então, assim, o cara não tinha menor cuidado. Se sim. tivesse fria, ele não sabe se foi do dia ou se foi de 10 dias atrás. Perfeito. Então, o componente cultural é, bom, eu preciso ter certeza que ela tá quente pra saber que ela é fresca de hoje, pra saber que ela não tá rumo a estragar. Sim, perfeito. Porque fora da embalagem a vácuo, ela vai estragar. Em 3, Perfeito. 4 dias ela tá estragada. Perfeito. Mesmo resfriado. Então, o componente cultural é, há pouco tempo que a gente não era consumidor de carne, você muito menos, acho que você não tinha nem nascido. Há pouco tempo as pessoas sofriam com a clandestinidade, muito mais do que hoje. Algumas regiões do país ainda sofrem. Então, quando a pessoa fala não quero uma carne embalada, ela já imagina que é uma carne que passou por vários processos de quebra de cadeia de frio, que não foi cuidada a parte sanitária. Ela não vê pelo contrário, que é uma carne muito mais segura, que é uma carne Perfeito. que foi passada por um selo de inspeção, com Sim. vários veterinários, zootecnistas, todo mundo olhando o controle sanitário.
Então, na dúvida, Sim, se a pessoa entende isso de uma maneira racional, ela fala, meu, nunca mais vou comprar uma carne fresca, isso sim. perfeito, Uma carne refrigerada, não embalada, perfeito. tá certo? Sim. E essa deve ser um ponto para ser tratado, né? As pessoas têm que comunicar mais isso, às vezes, para facilitar a própria vida, né? Uhum. Se o dono de açougue conseguisse, falando no propósito do TCI, unir as pessoas para começar a construir esse novo diálogo, essa nova jeito de ver o produto, né? Porque, de fato, o produto é mais fresco quando ele vem da indústria, né? Porque passa por muito Mais menos seguro, mãos. ele é mais seguro, Então, exatamente, assim, ele é melhor do que o que sem tá ali dúvida. na gôndola. Então, assim, se for Mas construir os isso é maus, interessante. perdão de interromper, os bons pagam pelos maus, tá, Gabriel? Tem muita gente, fornecedor de caixaria, que embala coisas horríveis dentro, e aí os Nossa, açougueiros pagam mais caro e se sentem lesados. A carcaça perfeito. ele vê ali, né? Ele vê tudo que tá ali. Mas o que que acontece? Por falta de processo, você não pode justificar manter um processo errado. Então, implante um processo de recebimento de matéria-prima. Chegou, eu fazia isso, chegava a 25 toneladas de carne, eu fazia uma análise, não era estatística, mas era uma análise de amostragem. Então, se eu recebesse 30 caixas de contrafilé, eu iria abrir 12. Das 30 que eu recebi, 12 eu abria, inspecionava e falava, bom, passou no teste. Não, não passou. Segrega, vai ter que abrir todos do contrafilé. Não, Putz, vamos abrir a paleta. Então, assim, por não ter um processo de recepção, eu mantenho a desossa porque eu não tenho segurança da caixaria. Eu não tenho segurança porque eu não consegui ter capacidade de validar um fornecedor e perfeito, auditá-lo. perfeito. E aí eu vou seguir mantendo um processo que me atrapalha e não faz com que eu evolua. Isso é uma coisa. E aí, quando a gente pensa no setor da mão de obra, é uma que eu digo assim: hoje você não vai mais achar desossador como achava antes. Pode ser que a gente comunique, que traga esse glamour da profissão. Mas, gente, não. A gente estava conversando antes de começar aqui sobre profissão da internet, TikTok, não sei o quê. Você acha que o cara vai querer ficar lá a 12 graus de temperatura? Porque se você for um açougue correto, você vai manter 12 a Sim, 16 graus. Usando uma japona, um moletom, cortando carne, desossando, rebaixando. Ele não vai. Mas a indústria já tem soluções. Puta, faz vários anos que eu já vi solução de desossa mecanizada, inteiramente mecanizada. Pro boi é mais difícil, mas pro ovino e suíno já é uma realidade. sim. Então, você acha que você vai conseguir pôr uma desossa automatizada no seu açougue? Não vai. A indústria vai e vai conseguir te mandar isso na caixaria. Não vai nem deveria, né? Não vai e nem deveria, pelo amor de Deus, né? Não queiram fazer isso em casa, Sim. porque senão você vai acabar cada vez mais tendo que Trazendo para aumentar o dentro de casa uma volume, indústria que não é o seu trabalho. não é o seu trabalho. Então, a mão de obra vai colapsar. Você querendo ou não, você vai ter que partir para produtos mais de prateleira. E aí eu volto para a analogia de farmácia. Por que as farmácias estão crescendo? Porque elas estão padronizando muito mais as soluções e elas estão ficando muito boas no atendimento. Perfeito. Você vai lá porque você tem um centro Que de é o que relacionamento. o público do varejo quer, né? Ele quer ser bem atendido. É, Senão ele comprava direto da indústria, comprava direto exatamente. da Amazon, se não for para ter um contato, um bom atendimento, esse sentimento de pertencimento, eu acho. É. É a pessoa, pô, qualquer marca, qualquer lugar é a mesma coisa. Exatamente. E aí aconteceu um fato ontem que me ocorreu agora, né? Eu até postei. A gente tava vindo pra cá de carro, por conta de ter perdido o Sim, voo. Valorizem esse podcast. São muitas horas de carro na chuva pra chegar até aqui. Mas a gente tava procurando um posto pra abastecer no meio do caminho, são 700 quilômetros quase. E aí o motorista falou assim: eu vou procurar um posto melhor pra parar, né? Às vezes um posto de rede, uma coisa maior. Não sei quais postos que tem aqui, mas lá em São Paulo tem frango assado, graal, os maiores, né? acho que tem um pouco. E aí ele parou em um. E eu falei: ó, eu vou indo lá, tem uma conveniência, eu vou indo lá enquanto o senhor abastece e eu vou lá. Cara, a hora que eu chego, que eu vejo o moço do espetinho na frente, mas eu não precisava de mais nada, não precisava de rede, eu não precisava de nada, porque naquele momento eu queria comer uma comida saudável, gostosa, Sim, que ia me trazer aquele negócio de vou me alimentar. sim. Eu não Temperinho precisei. caseiro? Eu não Bom. precisei da marca naquele momento. Eu precisei do meu problema resolvido. Então a Perfeito. provocação que eu faço pro varejo é: você efetivamente resolve o problema do cara? Você realmente, às vezes, o cara tá querendo um produto pronto. Tem muito açougue partindo para produto pronto. Rotisserie, ou mesmo o sous vide. Meu, Excelente. o cara só quer chegar em casa e preparar. Eu faço muita coisa, inclusive o Joel é expert nisso. Muita coisa na air fryer, porque eu não quero Sim, ter louça. sim, Outro dia eu até postei, eu deixei o negócio fazendo na air fryer, não faço isso em casa, e saí pra resolver o negócio da rua e voltei, meu jantar tava pronto. Se eu sim, tivesse que fazer na churrasqueira, na frigideira, qualquer coisa, eu tava lá. sim, Fazendo, liga sim, a coifa e fica com a casa inteira com cheiro. sim. Então, eu que sou apaixonada por carne,
não tenho um desejo absoluto de preparar carne todos os dias. Perfeito. Eu quero comer carne todos os dias. Perfeito. Aí Perfeito. existe uma distância muito grande. Sim. Meu cliente adora comprar carne comigo. Ele gosta de chegar em casa, comer a carne dele sem surpresa e Sim. aqui ele faz relacionamento. Perfeito. É aquela Faz questão de segunda a sexta, vamos dizer assim, ele só quer. Até o cara que ama comer carne, assim, o cara meat lover mesmo. O cara, ele, de segunda a sexta, ele quer ter o almoço dele com uma carne de qualidade e que ele consiga servir bem a família dele. Uhum. Pode ser que no final de semana ele queira ir lá no açougue pra dar uma namorada na carne, vou mostrar, às vezes, até pro atendente que ele entende de carne, pô, isso aqui é Angus e tal. Sim. Então, assim, eu acho que tem essa separação muito forte mesmo. E, querendo ou não, a semana só tem 5 dias e o final de semana só tem 2, né? Então, assim, é muito mais importante você entregar essa praticidade, conhecer o que seu cliente tá querendo. Acho que, fechando assim, o final das contas você tá empurrando ou puxando a demanda que o seu açougue atende hoje, né? Essa é o... E a ameaça quando você fala disso, traz a ameaça dos supermercados, que o pessoal diz, não, mas a gente tá perdendo muito cliente pro supermercado. E aí, novamente, não tem como não falar de farmácia. O açougue que só vender carne, ele de fato, ele tá ameaçado. Porque hoje ninguém mais quer passar em 3, 4 lugares para resolver um problema. Perfeito. Ele não quer ir comprar a verdura no supermercado, a sobremesa na padaria, o pão junto com o bolo ali de doce, Sim, a carne no açougue e a bebida na adega. sim, Ele quer ir one stop shop, chama, sim, one stop shop. Ele quer parar ali e resolver o problema dele. Então eu sempre instigo a falar assim: o que que você tem de mix? sim, Qual é o seu mix? O mix em geral dos açougues de carne premium é sal, que o cara compra uma vez no ano, dura o ano inteiro. Ele tem lá um estoque gigante de sal. Eu sim, falo, me justifica por que que esse sal tá nessa ponta de gôndola que é tão valorizada. sim. Por que que você não coloca um negócio que você vende em todas as vendas, por exemplo, um queijo coalho, um pão de alho, uma farofa, um carvão? Não. Cervejinha. Você coloca no negócio ali que o cara vai comprar uma vez. Sim. Aí você vai olhar o resto. Tem lá geleia de pimenta. Geleia de pimenta. Me fala quantas vezes você compra geleia de pimenta na vida? Aí ele tem aquele licor, que tá na moda agora vender aquele licor. Aquela garra. A garra, meu Deus, a garra no ponto mais quente. Sim. Aí eu falo, quantas garras dessas você já vendeu? Difícil. Por que que ela tá aqui? Por que que você não coloca um Isso é amendoim? foda. Que você vai vender amendoim Sim. em todas as vendas. Você vai vender um amendoim, você vai vender uma sobremesa, uma sobremesa pré-pronta. Sim. Então, assim, vamos pensar como é que eu tô resolvendo o problema? Porque se o cara sai da minha loja pra comprar no supermercado, é porque ele não achou aqui o que ele precisaria. E o muito provavelmente você até tem, mas não tava no ponto de visão que ele Não olhou faz posto, na hora. exatamente. E muitos não têm porque não acham que deveriam ter. Muitos não têm KINAI para ter. E aí eu já dou a dica da questão. Pô, verifica seu KINAI. Né? Você é uma mercearia, você é um mini mercado, você é um açougue, você é o quê? O que que você pode ou não vender? Sim. E o cara não tá preparado para fazer o atendimento. No caixa, perguntar uma consultoria. Consultoria. Às vezes o cara quer me contratar, fala assim, não me contrata, o seu cliente é seu consultor. Muito melhor do que eu, porque eu não tô na sua região. Sim, Chegou no perfeito. caixa, fala assim, encontrou tudo o que precisava? Aí o cara fala assim, não, vou ter que ir no mercado comprar pão de forma. Aí você fala pão de forma. Aí você pergunta para o próximo cliente. Perfeito. Aí ao longo Perfeito. de um mês, você tem 11 clientes que falaram, pô, eu Perfeito. queria pão de forma, não tem. Pô, põe a porra do pão de forma. Sim. Não vem me contratar para eu dizer se tem que pôr pão de forma ou Sim. não, porque eu não sei. De Sim. repente seu cliente caga pro pão de forma. Não, e Aí, eu você comecei jamais falando que não falaria. falava palavrão, falei 3 em uma frase E só. você jamais chegaria, ó, gente, tem que botar um ponto de forma. Não falaria, porque você não sabe o que o seu cliente quer. Eu Exato. perguntar, encontrou tudo o que estava buscando? Abre uma primeira janela de vamos deixar de ter o mercado como o nosso concorrente. O mercado não é nosso concorrente. Perfeito. O mercado não é concorrente direto, pelo menos. Sim. E aí você começa a trazer essa cultura do one stop shop e o cara ir na sua loja, ele ama, ele prefere muito mais, não tem fila tanto quanto no mercado. Se tem fila, tem sempre uma degustaçãozinha, Sim. um oba-oba ali na frente. Ele gosta daquele negócio, daquele vucu-vucu. Ele vai no mercado, em último caso, se você realmente não conseguir atender, porque ele vai comprar uma fralda e realmente não põe a fralda Sim. no teu açougue, não põe a fralda no teu açougue. Você tem que, eu acho que essa questão que você falou também da repetição, né? Não é, e aí, putz, eu acho que a conversa toda ela se encaixa. A questão de, cara, primeiramente, você tem que ter um sistema no seu negócio. Pronto. Sim. Nesse sistema, você tem que deixar muito claro para todas as pessoas do seu negócio que eles precisam imputar dados ali. Porque nada adianta você ter o melhor sistema do mundo se você não tem input de dados para ele poder te gerar Meio, né? insights. Exato. Legal. A partir do momento que você tem isso, comece a usar o sistema não como, puta, esse negócio é chato. Mas assim, cara, o que ele tá te falando? O que ele tá te falando? Exato. Pô, todo mês aqui, isso já aconteceu demais com a gente. A pessoa vem e fala, pô, Gabriel,
Meu problema aqui é... Eu preciso botar embalagem a vácuo. Comprar essa máquina aqui, pá, e falei, puta, cara, que legal. Mas vamos lá, faz bastante sentido, mas vamos olhar entra no dashboard aí, deixa eu dar uma olhada. Pô, vamos olhar suas avaliações, o que tá acontecendo? Todas, André, todas as avaliações do cara, abaixo de 3 era entrega demorou. Aí eu falei pro cara, ele já tava prestes a comprar uma máquina, investir, não é esse o meu problema. Eu falei, cara, mas eu acho que sim, se você começar a ter, é muito melhor você colocar um motoboy a mais, ou então terceirizar a sua logística, enfim, o que você achar que for mais sentido pra sua região, do que você investir numa máquina de vaca, porque ninguém reclamou do vaca aqui. Isso é uma coisa que você tá reclamando, muito provavelmente porque você vê outros açougues fazendo, e fala, não, olha lá, ele faz, é por isso que o povo tá indo pra lá. Não é por isso que... Então, assim, eu acho que a grande construção do mundo que se vem aí é essa questão de a gente tem que começar a ter os dados com muito amigos nossos, em questão de, pô, ele eu acho que é o único meio fácil e direto que vai te falar, cara, é aqui, é ali. Pra onde você quer seguir. Aí, cara, aí você vai, né? Pô, viu tudo lá que era entrega, mas mesmo assim, seu ego foi pro lado, não, é vácuo. Pô, beleza. Então, assim, Eu tô com vai no um vácuo. feeling, eu quero ir, mas, meu, não negligencie o que o seu cliente tá te dando de graça, né? Tá te Perfeito. entregando de Que é mão seu melhor beijada. consultor. Melhor consultor. Nada melhor que o Se cliente você pra escolheu falar. bem seu cliente, ele é o seu melhor consultor, porque tem uns clientes que, pelo amor de Deus, manda embora. Sim. Você nunca Isso. vai conseguir resolver o que ele quer. Isso. Não E aí existe. entra essa questão de repetição, que a gente falou aqui. Pô, não é assim também, o cara. Ah, é pão de forma. Nossa, vou comprar pão de forma. Também tem gente que faz isso. Exato. Ah, não, precisa ter uma pessoa que como não tem tomate. Cara, aí você entrou num processo que outro produto super perecível. Super tudo... perecível. E não, é porque o cara falou. Você Mas falou que quantas ele quer pessoas tomate, falaram? acho que é batata também. Se quer batata, quer Aí virou cebola. hortifruti, Não faz sentido. indústria. É melhor você fazer uma parceria com o hortifruti para fazer essa compra casada do que, Perfeito. de repente, você colocar essa bucha dentro da loja. Até porque o hortifruti indica, você indica o hortifruti, às vezes ganha do final. Exato. Muitos assuntos. Muitos assuntos. Vamos ter que ter outra conversa. Foi muito Infelizmente ou felizmente, teremos que ter outra conversa, mas... Mas dessa vez você vai lá? Não. Vamos estudar a Vamos logística. alugar um estúdio lá, fica mais perto. Vamos estudar a logística. Mas, André, antes de finalizar, acho que, putz, estourando quase o nosso tempo aqui, eu acredito que não tem como a gente passar, finalizar trazendo uma pessoa tão importante, com uma história tão bonita, sem também ver o seu lado de como foi tudo isso, como foi a construção dentro de um cenário onde era extremamente masculino, né? Você comentou as suas experiências lá na JBS, na 481. Acredito que você é inspiração para centenas de milhares de donos de açougue que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, assim, como que você acredita que vem sendo a evolução das mulheres no mercado e qual que é a mensagem que você quer passar para todas essas pessoas que estão aí compartilhando o mesmo sentimento que às vezes você já compartilhou lá atrás, venceu e está aqui podendo falar sobre isso? A gente está sempre em aprendizado, isso é fato. Cheguei no meu auge. Mas, Gabriel, você sabe, não é um tema tão incomum nas falas que eu participo. O pessoal sempre se surpreende e fala, nossa, mas você trabalha nesse mercado? É um mercado tão masculino, como que é? E já tiveram fases da minha resposta. No começo eu dizia, nunca percebi. Depois eu comecei a reparar e falo, de fato, tem um pouco. Sim. E hoje, como que eu enxergo? Assim, eu nunca tive problema de perguntar nada sobre nada pra ninguém. Eu não tinha receio de falar com o presidente da JBS na época, dizendo que tinha alguma coisa que tinha me incomodado. E eu nunca me coloquei na posição inferior por ser mulher. Perfeito. E eu nunca me coloquei, né? E assim, independentemente do gênero, eu nunca me coloquei como a menos conhecedor de determinado assunto que me privasse de fazer uma pergunta. Perfeito. Então, o que facilitou a minha jornada, não vejo que tem muito a ver com gênero, tem a ver com perfil. Meu perfil hoje, sempre foi de ser muito curiosa, vem muito também do que os meus pais me incentivaram. Estudei em colégio montessoriano, que tem esse hábito do construtivismo, de você sempre buscar a causa para as coisas. Isso fez com que eu nunca me incomodasse com... mas eu nunca entrei numa sala, juro por tudo que é mais sagrado, e falei, meu Deus... Eu sou a única mulher, como é que eu vou me portar? Porra, eu tô naquela sala porque me cabe. Como você é, né? Exatamente. Se eu tiver dúvida, eu vou perguntar. Sim. Eu não vou deixar de perguntar porque eu sou mulher, porque eu sou homem. Perfeito. Me incomoda mais ambiente com só mulher. Me incomoda, isso, assim, fato.
Eu ainda tenho que entender um pouco porque me incomoda, mas assim, eu nunca gostei desses eventos segregados, porque a sociedade, ela é composta por complementaridade. Nós temos o ar, nós temos o sol, nós temos a sombra, nós temos o homem, nós temos a mulher. Sim. Então, a mulher tem um olhar de requinte que nos foi dado porque a mãe precisa olhar assim para a sobrevivência do nenê. O homem tem um olhar mais agressivo, mais bruto, porque ele ficava olhando para ver se tinha predador ao redor da família. Então, por que eu vou querer ocupar o lado do homem e o homem vai ocupar o lado da mulher? Perfeito. Nunca isso vai existir. Perfeito. Então, naturalmente, aí eu falo, Deus é muito presente mesmo, porque naturalmente eu consegui trazer esse lado mais humano para um mercado que é masculino, que não é menos humano, mas é mais masculino. E mais masculino, naturalmente, eu tô olhando como, deixa eu segurar, deixa eu proteger minha cria dos predadores, então não tem espaço para essa feminilidade sensível. E isso foi o diferencial. Então você vê um monte de homem que às vezes ele precisa só de alguém para ouvir ele, que ele tem dificuldade para falar com outro homem. Perfeito. E hoje, na nossa plataforma, hoje o TC, com tantos homens e mulheres, que tem empresários homens e empresários mulheres, Perfeito. Nunca teve essa distinção. Eles conversam de igual para igual. Excelente. E se completam. Isso é muito legal. Excelente. E esse olhar feminino, às vezes, até ajuda mais nessa questão de puxar do que empurrar as coisas, porque ela é mais delicada e detalhista em onde pode agregar o negócio ali que o brutão, às vezes, não vê, né? Isso aí. Andréia, infelizmente, vai finalizando. Eu queria finalizar, confesso que eu já estava muito feliz, mas acabei ficando mais feliz ainda pela sua presença, pela sua felicidade. Eu acho que a maneira como você aborda os assuntos, você flui muito bem o assunto, mostra que, de fato, você é uma grande mentora. E, assim, queria ceder esse último espaço agora para você falar como é que as pessoas te conectam com você, como é que elas conseguem, às vezes, participar do P580, do Carnes 4.0, enfim. Como é que eu posso me conectar mais com a Andréia depois que eu vi esse podcast? Muito bom. Estou muito feliz também de estar aqui, viu? Muito feliz. E quando eu criei o TC em 2015, e ele virou marca em 2017, eu falei assim pro artista que desenhou a logo. Ele falou assim, mas o que você espera do TC daqui a alguns anos? Eu falei, eu quero que a pessoa que pensou em carne, ela abre a geladeira, abre a privada, abre o bueiro, o TC tá lá. É a nossa expectativa. E hoje a gente tá chegando um pouco nisso, porque eu já nem falo mais a Andréia, é a Andréia do território da carne. Eu falo, não, gente, por favor, aparta isso aí. Mas hoje TC, quer encontrar o TC, Território da Carne, vai estar em todas as plataformas, vai estar no Google, você vai encontrar nosso site, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube. A gente tem ainda muito a evoluir, viu, Gabriel, com a questão de disponibilização de materiais, mas hoje nosso principal ponto de encontro com os empresários é no P580, e esse nome não é ao acaso, os nossos alunos sabem o que significa. Se você quiser saber o que significa, vai ter que se tornar membro do P580, associado da nossa plataforma. A gente tem muito também vontade de atrair mais fornecedores, então Gabriel é parceiro nosso, né? Fornecedores desde sistema, embalagem, carne, tudo que engloba. Bota, tudo que pode melhorar a vida de um açougueiro. Então, se você hoje é um fornecedor de qualquer coisa para um açougue, das mais simples, uma caneca que você vai mandar fazer para o cliente, ao microfone num podcast que alguém quer criar um. Perfeito. A gente quer conectar, porque a gente sabe que muitas vezes esse empresário ele não tem tempo de ir atrás. E a gente quer... E não tem quem confia, né? Não tem quem confia, ou às vezes não tem crédito pré-aprovado, e aí a marca não vende porque o cara não tem, né? Tem dinheiro ali para validar crédito. Então, o P580 hoje é um pouco dessa comunidade que na rede de farmácias o associativismo já é muito bem colocado há muitos anos. Perfeito. Nosso desejo para os próximos anos é que essa rede se autoalimente, que a gente tenha os fornecedores, a gente tenha a educação, que é o que o TC promove, a gente ligue essas pessoas, traga essa segurança, esse acolhimento, que é o principal que tem acontecido, porque o conteúdo ele só vai ser passado para alguém que está com a cabeça boa. Se a cabeça não estiver boa, não adianta eu querer meter goela abaixo, que é melhor pôr o vácuo A do que o vácuo B. Então a gente quer muito trazer esse acolhimento. Se você é empresário ou pretende ser empresário do varejo de carnes, o Território da Carne está aqui de portas abertas para primeiro te acolher, dizer que dá para ter qualidade de vida, né, Gabriel? É o mais importante. Outro dia eu me emocionei com um aluno que falou assim, poxa, eu trabalho ele é gerente. Bruno, viu? Bruno, esse recado para você. E ele falou assim, eu trabalho no açougue do meu gestor porque ele tem um filho de 6 anos. Eu quero que ele consiga acompanhar o filho dele na escola, porque eu não tive esse acompanhamento. E eu não quero que ele trabalhe dia após dia e perca a infância do filho. Então, quando a gente vê, a gente não tá comercializando o curso. A gente tá comercializando o passe para ele conseguir vivenciar mais com a família dele.
Se você por acaso se identifica com alguma coisa dessas que eu falei, a gente vai estar de portas abertas aqui no TC. Excelente. Eu acho que muita gente que vai estar ouvindo esse negócio compartilha desse sentimento, viu? Eu acho que 99% do público vai compartilhar disso daí. Gente, para você que ouviu até agora, esse é o Beefcast, é um canal que você deve compartilhar com seus amigos, líderes, gestores, donos de açougue. Não precisa compartilhar muitas das vezes com aquele cara que tem uma padaria, porque não é o nosso foco aqui nessa conversa, mas você especialmente que é do varejo da carne, compartilhe, comunique, porque esse programa existe por causa de vocês. A gente está aqui só para tentar agregar e trazer conteúdos que de fato vão impactar na vida de vocês. Fechou? André, muito obrigado. Eu que te agradeço. Até o próximo, gente. Muito obrigado. Tchau.